O Vingador do Passado. Ah, o Natal. Época de encher nossos corações de compaixão, sentimentos bons, muita alegria. E estamos começando o, o Vingador do Passado especial de Natal e vamos trazer aqui hoje o melhor filme de Natal. Aqui é Vitor Sonait, estou acompanhado do Rossi e do Bruno. Rossi, fala aí pra gente qual que é o melhor filme de Natal que nós vamos trazer. Será que é It's a Wonderful Life, Esqueceram de Mim, ou Rodolfo, a Rena de Nariz Vermelho? Qual que é? A maior parte das pessoas, né? Primeiro, boa noite, né? Na verdade, boa noite, meus caros telespectadores, nossos ouvintes. Que vocês tenham um Natal abençoado. E para ter um Natal abençoado, você tem que assistir o melhor filme de Natal. Muitas pessoas acham, igual a minha esposa, que são aqueles filmes da Hallmark, fraga, que são aquela receitinha de bolo. A mulher vai para o interior, conhece um homem rico, mas trabalhador, provavelmente pai, solteiro. A mulher morreu num trágico acidente. E aí, provavelmente, também o Papai Noel vive naquela cidade. Então, assim, é uma trope muito comum que eu já fui forçado a assistir algumas vezes. Mas as pessoas não sabem nada. O melhor filme de Natal de todos os tempos. Possui muito tiro, muita bomba, muita porrada. Não é nada mais, nada menos do que Duro de Matar. É Olha isso aí. Realmente, é um filmaço, né? Tematizado de Natal, não há o que reclamar. Então, se a família for reunir, vamos ver um filme de Natal, você colocar o Duro de Matar, tá dentro do regulamento, né? E Claro, claro. Inclusive, a música que vocês escutaram aí na entrada, a música tema, é música natalina, como vocês podem ver. Como que um filme que tem uma música dessa não é um filme de Natal? pois é. E vocês viram que o Ross falou boa noite, mas pode ser bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo aí, né? E vou trazer o Bruno aqui pra conversa, Bruno, que nesse filme, como o Ross falou aí, tem tiro pra tudo quanto é lado. É um filme clássico de ação da década de 80. E o action hero desse filme é o Bruce Willis, né? Você vê que na década de 80 a gente tinha ali action heroes como Schwarzenegger, Stallone, só a turma da maromba ali, e o Bruce Willis um cara normal, né? O que você acha, assim, da escolha de colocar o Bruce Willis num filme tão pesado assim de ação quanto esse? Ah, o espírito natalino, né, galera? Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para todos. O Natal, na verdade, enquanto as luzinhas de Natal estiverem espalhadas pela cidade. Todo mundo sabe que ninguém tira aquela porcaria daquelas luzes brilhantes de Natal. Então, o Natal é o ano inteiro. Depende. Se você mora na Bahia, isso aí é o carnaval, cara. Carnaval começa no dia 1º de janeiro. Pois é. Então, o espírito natalino, né? Tiro, porrada, bomba, dar presentes, né? Como todo mundo sabe. E por falar em espírito natalino, já que estamos nessa, né? Lembra do sininho. Toca esse sininho aqui, que a gente tá diretamente do YouTube, do Spotify. E se não gostar desses comentários também, ó, mete o dislike aí também. Que importa quem interagir com nós, beleza? Então o negócio é o seguinte. Pode falar. Pode falar, Bruno. Eu achei que você ia ignorar a minha pergunta aí sobre o Bruce Willis, mas se quiser complementar, pode falar. Então, vamos começar a falar. Então, vamos para a introdução, né? Não, então, eu queria falar o seguinte sobre o Bruce Willis, cara. É uma pena que ele esteja como ele está nos dias de hoje, né? Infelizmente aí aposentado, mas na época, quando ele foi escolhido para esse filme, eu achei que foi uma escolha muito acertada, porque a gente exatamente tinha o Stallone, tinha o Schwarzenegger, e ele tinha um background muito de ator de comédia, né? Ele vinha de outro background. Uhum. E a escolha dele, eu acho que foi muito acertada nesse filme, porque eles trabalharam muito bem como ele ia ser inserido, né? Como que uma pessoa, entre aspas, normal, porque não é exatamente também normal, não, poderia fazer e esse é o filme que lança ele, de fato, como um ator de action, né? De ação. Tanto é que depois ele vai fazer Sin City, Pulp Fiction, Mercenários, né? Uma série de
sensacionais. Então, assim, ele já começa de cara sendo. Não sei se vocês repararam, mas nesse filme eles já colocam ele como o galã. Coisa que o Schwarzenegger e o Stallone poderiam até ser, mas não de maneira intencional, né? Então eu senti que eles trabalharam muito bem o ator para que ele pudesse ter essa explosão, né? Tentaram fazer uma coisa mais realista no filme, e por isso que deu muito certo, porque ele tinha essa pegada mais de comédia, mais leve, e ao mesmo tempo eles souberam trabalhar muito bem o personagem para que o filme pudesse ter esse sucesso todo. Realista, você deu um grande exagerado, né? Não sei que realismo que tem naquele filme, não. Mas, Bom, se você- eu se acho que eu você- entendi. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que você está querendo dizer. No Se sentido você de me que, der o tempo. Vai, manda bala. é que eu acho que eles não. É o que você quis dizer, se me corrija se eu estiver errado, é que eles usaram as forças do ator, né? Que ele, igual você falou, apesar de não ser um bombadão, né, mega macho, igual Stallone e Schwarzenegger, ele é um cara que, como ele trabalhou muito em comédia, ele tem esse jeito, né, sarcástico, irônico, que ele manda muito bem. Inclusive, ele mandou bem em outros filmes com essa mesma persona. Por exemplo, eu acho que chama Falcão, em que ele é ladrão e tal, que ele usa mais ou menos essa mesma persona, assim. E o charme, né? Igual você falou, ele é um cara... Inclusive, tem uma série que eu já assisti dele, parece que é um negócio meio romance, meio policial, assim. E ele tem esse quê de charme, né? De carisma. Então, eles souberam fazer, para mim, um mix aí do herói, né? Do action hero com o cara sarcástico, irônico e ao mesmo tempo galanteador, o mocinho, né? Com carisma e tudo mais. E pra você ver, uma coisa que eu acho bem interessante do Bruce Willis nesse filme do Duro de Matar é que era da época que ele ainda se importava em atuar, né? Porque assim, nessa época você vê que tem gamas de atuação diferente dele, né? Tem hora que ele grita, né? Ele fica mais elétrico, né? Agora, depois do Sexto Sentido, parece que ele travou naquele persona e ele só faz aquele cara mais quieto, que fala mais tranquilo, né? E aqui não, aqui você vê ele atuando o John McClane, que é um personagem assim, hiperativo até. Deve ser aquela criança que deu trabalho na escola, né? Ah, mas eu acho que isso é a idade, Vitor. Eu acho que isso é a idade, cara. Não tem como. Igual, você chegou a assistir aquele recente seriado que o Stallone fez, o Tulsa King? Não vi não. Ele tá velho pra caramba, velho. Muito menos energia do que ele tinha quando ele fez Rock. Não é nem como Rambo, não é nem comparável. Claro, ele ainda tenta botar aquela pose, botar a voz e o corpo, não aumentam o ritmo, as pessoas envelhecem. Né? Eu acho que um filme recente, o último filme que eu vi do Bruce Willis que eu gostei foi aquele Red, Aposentados Mais Perigosos. Com ele, acho que o Morgan Freeman tá no filme também. Tem uma atriz também muito fera, mais antiga também que tá no filme. Mas é um filme... Bom, ele também não se exalta pra caramba, mas ele ainda dá uma atuada à la John McClane nesse filme. Eu gosto da participação do Bruce Willis, assim, filme mais recente, nessa série aí do Glass, né? Que o Glass é o último filme e o... É bom. E o mas Corpo Red Fechado é o depois... primeiro. Mas ali ele tá atuando igual, é o mesmo cara do Sexto Sentido, só que é super-herói forte. Só que ele, mesmo jeito mais caladão, mais quietão, né? Mas não dá pra ficar o que gritando quando você gosto- tem 70 anos de idade, né? O que eu gosto desse filme, porque eu tava falando que é mais natural, entre aspas, é o fato de que, igual a gente fez no programa do Tiro da Pesada, a gente falou que ele não tomava um tiro sequer. E aqui é completamente diferente, ele se machuca, né? É mais realista nesse sentido. Ele passa pelos perigos e tem consequências as ações dele, né? Então, assim, não é aquela coisa que ele passa incólume pelos perigos que ele enfrenta. Mas É isso que eu acho que foi bem Mas interessante. preciso falar pra vocês, isso não é realismo, isso é você só saber trabalhar
o risco dramático pra você estar investido e tenso no É negócio. realista sim. Mas realista, É realista, não tem nada, sim. não. Ele pegar a metralhadora e descer. Aquilo é realista, sim. Vocês sim. não há nada que vocês possam dizer pra mim que vai mudar de ideia. Welcome to realista. the party, pal. É. Eu só tenho pra te falar o seguinte, velho. De realismo, aquele filme tem nada, absolutamente nada. O que... Aliás, minto, tem os problemas domésticos de John McClane, só isso. Sabe o que é bem... E eu vou te falar o seguinte, na verdade eu vejo essa dissonância, né, essa diferença entre que você mencionou aí do Tira da Pesada com o Duro de Matar, porque pra mim são gêneros diferentes. Eu acho que o Tira da Pesada ele é muito mais água com açúcar, ele é muito mais voltado pra comédia. O Die Hard não, o Die Hard é uma ação com tiradas de comédia ali. Mas bastante tiradas, né? Mas são tiradas, não é isso. Mas não é, mas é feito, é uma coisa irônica, mas é feito pra ser uma coisa catch, de ação, entendeu? Não é feito pra ser um momento cômico na hora que ele usa no final. Com certeza não é. Uhum. Pode até ter virado piada depois. Já o Tira da Pesada, o Axel Foley é um personagem cômico. E tanto é porque o background do ator que eles escolheram é um ator de comédia, que é o Nossa, gente, ser velho é difícil. O Ed Murphy. Ed Murphy, porra. É o Ed Murphy. Entendeu? Que era um cara... pra caramba. Tá vendo? E aí o Victor ia falar, o Rossi, depois de fazer o podcast número tal, agora você não grita mais, só fala, não esquece as coisas. É velhice, velho. Coitado do cara. Então, assim, eu acho que, na verdade, essa diferença do Tira da Pesada pro Duro de Matar é essa. Ele tem mais essa coisa é mais sanguinolento, é mais pesado do que o Tira da Pesada, porque o Tira da Pesada é feito para ser um filme mais comédia, com elementos de ação. Agora, o Duro de Matar, ele é um filme de ação, com elementos de comédia. Não, certamente, até porque... o dominante. Até porque ali no Tira da Pesada você tem um gênio do stand-up comedy, que é o Ed Murphy, e aqui você não tem. O Bruce Willis não é e nunca vai ser esse cara. Mas, por outro lado, tem o diretor, que é o John McTiernan. Olha só a trinca que ele meteu ali no final da década de 80, que foi 1987 ele dirigiu Predador 1, 88 Duro de Matar e 1990 o The Hunt for Red October, né? Aquele filme de submarino com Sean Connery, né? Uma banho, pior, velho. É muito Tem uma bom. ideia? Deixa eu te falar uma coisa. Quem é muito velho, igual eu, vai lembrar que existia uma coisa chamada Orkut antes de existir Facebook. E no Orkut a gente podia criar as nossas próprias comunidades. Eu tinha uma comunidade que era uma das comunidades que mais fazia sucesso das que eu criei, que chamava Eu Odeio Filmes Submarino. E eu atesto isso até hoje, velho. Eu ficava pistola quando eu ficava assim, qual o filme de ação que vai passar no Super Cine, na tela quente? E era Caçada ao Outubro Vermelho. Nossa, me dava vontade de chorar, velho. Não, é um filme eu não aguento. espetacular e ainda, se você quiser dormir, ele também substitui o sonífero. Então, assim, ele tem essas duas funcionalidades. Eu acho que, na verdade, o gênio da comédia é o sim, Vitor, não é o Ed Murphy, não. Mas vamos começar aí. Você quer falar pra gente aí, Rossi, do início do personagem do Bruce Willis, o John McClane, chegando na Califórnia? Posso falar uma coisa antes? Claro. Eu sou benevolente, eu permito, pode falar. Obrigado, senhor. Igual a poderoso Rossi. Obrigado por me permitir falar no podcast. É porque começa na cena inicial, não é nem na cena inicial, mas antes de ter a primeira cena, fala que é um filme adaptado de um romance, de um livro, correto? Sim. Chamado Nothing Lasts Forever. Isso mesmo. E, assim, eu não conheço ninguém que já tenha lido esse livro, né? Se tiver alguém aí que... Mas, assim, talvez seja a primeira vez que eu posso dizer assim, cara, não lê o livro não, assista o filme. O filme é tão bom. Eu imagino que não tenha nada a ver, inclusive.
Pois é, eu fico pensando como que foi adaptado, como que você faz um livro de ação e de comédia pra ter o mesmo impacto, porque funciona tão bem pro filme, que eu fico imaginando como que será que é o livro, mas eu tenho a impressão de que o filme é muito melhor. Eu já ouvi falar que é muito diferente, mas também não conheço nenhuma alma que já tenha lido o livro. Pelo título, me parece uma história, um romance, né? Então, assim, talvez o livro seja a base de onde tirou o relacionamento John McClane e Holly, né? Eu acho que deve ser bem por aí. Porque, voltando à deixa do Victor, o filme começa com uma festa, né, de Natal, num prédio muito chique, no Nakatomi Plaza, e a Holly querendo saber se o John McClane estava chegando, né? E o John McClane, ao mesmo tempo, viajando de Nova York para Califórnia. O John é um policial, né? Inclusive, ele pega uma dica do cara no avião que quer esfregar os dedos, né, no carpete, massagear os dedos, que isso relaxa, porque aparentemente foi um voo longo, etc. Ele tem medo de voo, o John McClane. O John, mas ele não fala isso, né? Não, fala bem no fala. começo. Ele fala que ele tem medo, que ele tava nervoso. E ele é um policial. E ele toda hora, na verdade, se surpreende com a Califórnia. Tanto na hora que um casal se beija no aeroporto, as coisas loucas que acontecem na Califórnia. Imagina que o pessoal de Nova York, né, o pessoal mais duro, digamos assim, uma visão mais dura da realidade, porque Nova York é uma metrópole, na época, nos anos 80, era uma metrópole muito mais violenta do que a Califórnia. Eu acho que hoje é pau a pau. E a Califórnia era aquele negócio meio, o pessoal da Califórnia, o pessoal mais, tipo, vida boa na praia, um negócio mais louco, né, mais destacado da realidade. Uhum. E o John chega ao aeroporto e ele, na verdade, eu sinto naquela cena que ele tem a expectativa de que talvez a Holly, né, a esposa dele, encontrasse ele lá. Ele fosse recebido por ela, mas ele é recebido pelo Argyle, né, que é um motorista de limusine. E ele inclusive, não se sente bem, tanto que ele vai na frente na limusine, em vez de ir no lugar onde normalmente as pessoas vão quando no limusine. Vai só o sim que ele trouxe, né? Aquele o sim que ele tá sim. carregando já mostra que talvez ele tá tentando trazer um presente para se reconciliar com a esposa, né? Isso. E você vê que tem ali um drama, né? Ela parece ainda gostar dele e tudo mais, e querer, né? Mas dá pra ver que existe um abismo entre os dois ali, mesmo antes dos dois se encontrarem. Ela tá usando o nome de solteira na companhia, né? E tem aquele negócio de quando ela liga pra empregada dela, né, a Paulina, ela fala assim, arruma o quarto de hóspedes, ou seja, mostra que eles estão ali já com uma cisão, porque o normal, né, quando você vai ver a sua esposa, etc, vocês dormem no mesmo também, quarto, cara. né? Ele também, né? Tipo assim, toda mulher que ele tromba, ele dá aquela olhada, né? Já fica assim, vai flertando com todo mundo no caminho. Então mostra os dois lados, né? Sei, eu acho que nessa parte é mais uma coisa dos anos 80, viu? De verdade. Nos anos 80 tinha muito isso do protagonismo, tipo, olhar e falar uau e tal. E isso é repetido outras vezes ao longo do filme. Por exemplo, quando ele olha um pôster de uma mulher, né, nua ou de biquíni lá numa parte do prédio em construção. Tá tipo assim, peladona mesmo. É para dar aquele tom super hétero, assim, do protagonista, sabe? Aquele negócio, tipo assim, era uma coisa que não era condenável nos anos 80. Mas era uma coisa que não tinha... Era condenável, mas é uma e coisa eu concordo com a visão do Bruno. Acho que ele tá dando um indício também dos dois lados, né? Que tem essa cisão, tanto que no final, quando eles começam a se reatar, né? Vai desaparecendo essas coisas. Mas tinha, claro. Eu não. Pois é, eu discordo. Até porque no final não tem outra mulher pra ele olhar, né? Tem um monte de corpo. Mas... indo mesmo, perde esse ambiente para ter esse tipo de coisa um pouco, né? Mas assim, uma coisa, por exemplo, eu acho que isso demonstra também a diferença do filme desses pro um filme do Schwarzenegger ou do Stallone, por exemplo, que não tinha essas coisas. Não, aqui não tem. Não, mas aí
Aí é que eu tô te falando. É porque o personagem é o que eu falei ali no começo do podcast. O personagem do Bruce Willis, ele não é só o action hero. Ele é o action hero, mas ele é o galanteador e ele é o cara que tem o sarcasmo, também o senso de humor. Ele é as três exato. coisas. Ele é um personagem muito mais complexo, digamos assim, do que o Major lá do Predador, feito pelo Schwarzenegger, ou o Rambo, né? Não, mas esse aspecto. foi exatamente o ponto que o Vitor perguntou, por que ele achava que um cara normal, como o Bruce Willis, entre aspas, né, seria uma boa escolha para esse filme. É exatamente isso que eu estava pensando, que eles trabalharam exatamente nesse sentido, trazendo outros aspectos que não apenas o hétero que estaca a bomba, explode tudo, que tem isso também, a figura estoica, né? A figura estoica, heróica. E o cara né, com os hormônios em dia, digamos assim. E tipo, um cara normal, um average, né? Uma pessoa. Ele te passa aquela cara do average cop, aquele policial médio, um eu e você ali. Quando você olha o Stallone no Rambo ou o Schwarzenegger no Predador, você nunca fala, é tipo eu. Não é, velho. É tipo um super soldado, velho. Agora, quando você vê o Bruce Willis, é tipo assim, é um cara, velho. É um cara. E isso torna mais incrível, inclusive, os feitos que ele realiza, né? Durante o filme. Então, eu só ia complementar que é o seguinte: quando o Bruce Willis chega nesse hotel, né? Antes dele encontrar com a Holly, ele já encontra com o primeiro vilão do filme, que é o Takagi, né? Que é o chefe que dá festa de Natal. No Natal ele prende. Plaza, né? Isso. Ele falou hotel. Eu achei que era um hotel isso aí. Não, eles estão construindo a sede do grupo Nakatomi, da mega corporação Nakatomi. Então é isso. Mas ele é um vilão, o chefe dela, porque ele prende os funcionários todos na ceia de Natal lá. Todo mundo tem que ficar lá adulando o chefe. Isso aí é sacanagem, né não? Inclusive, eu queria trazer uma coisa bacana que eu fiquei encucado ontem, quando eu tava vendo esse filme pra gente poder gravar, relembrando, né? Eu falei, cara, de novo, você para pra pensar, tem vários filmes nos anos 80 que tratam do tema megacorporações japonesas, tipo, nos Estados Unidos. Sim. Você pega Robocop, por exemplo, né? Que é uma megacorporação japonesa, a OCP. Isso. Você tem o Duro de Matar. E aí eu tava pesquisando, e é porque nos anos 80, os Estados Unidos era visto como o maior rival econômico dos Estados Unidos. O Japão, né? O Japão era visto. Japão. Isso. É isso mesmo. Então tinha muito essa fantasia, inclusive muito no mercado de carro, né? Porque o mercado de carro dos Estados Unidos, as produtoras, né, automobilísticas dos Estados Unidos, produziam carros muito ruins. E os carros japoneses começaram a dominar o mercado de automóveis nos Estados Unidos, por serem mais baratos e mais duradouros, funcionavam melhor. Então você vai ver muitas distopias, né? Tipo assim, muito pensamento distópico, igual no Robocop, por exemplo, numa mega corporação japonesa. Isso. É porque na década de 70, no início da década de 80, o Japão estava com um crescimento assustador. Tanto que acho que ele ultrapassou a Alemanha, ficou como a segunda economia do mundo, e o mesmo medo que hoje as pessoas têm da China ultrapassar os Estados Unidos, na época era com o Japão. E o Japão veio estagnar a economia ali na década de 90, né? Isso, exatamente. Então, é por isso que você vê tanta... Eu fiquei assim, porra, na hora que eu vi o Nakatomi Plaza e o Nakatomi Group, né, que é o grupo econômico, a mega corporação Nakatomi, eu falei, pô, de novo japonês, que fixação é essa? O pessoal, e é por causa disso. Baseado em fatos reais. Eu queria trazer engraçado, né, cara? Engraçado que, na verdade, o povo japonês tem uma admiração incrível com os americanos, né? Eu não sei se foi por causa do trauma, né? Obviamente, por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas, por exemplo, você vê um filme como Godzilla, né? Por exemplo. Mas, de uma maneira geral, eles têm muita admiração mesmo pela cultura. Tem uma série de palavras que eles falam ajaponesado em inglês, né? É uma relação de morde-a-sopra, digamos assim, né? O povo japonês ele é muito indireto na hora de
expressar suas ideias, né? Tanto expressar ideias e sentimentos. Então, você tem parte de admiração, mas tem partes também de crítica pelo tanto que no entendimento deles a cultura americana perverteu a cultura antiga japonesa. Mas sem se aprofundar tanto, porque a gente já está se alongando demais, isso aconteceu também com os portugueses, que foram os primeiros europeus que chegaram lá. Tem muitas palavras do idioma japonês que foram trazidas do português. Mas vamos seguir pra gente não ficar preso aqui na aula de história do Japão, né? Isso. E uma última complementada, porque eu sou um cara revolto que não segue as regras do Vitor. Por exemplo, o próprio Cyberpunk, né? Que hoje o pessoal tem o 2077 de computador videogame. A versão dele, a primeira, que era 2013, e a segunda, 2020, você vê que traz. Qual que é a maior vilão? Qual que é a maior corporação? Arasaka, que é a corporação japonesa. E quando foi escrito isso? Por volta ali da década de 80. Então, sim. Assim, você vê que esse universo foi criado ali na década de 80, então traz esse aspecto, né, da corporação japonesa. Mas bem, esse cara, o John, então chega até o Nakatomi Plaza. Esse Nakatomi Plaza, como eu falei, ele é o prédio, né? Tá em construção, inclusive, porque ali vai ser como se tivesse que fazer assim, não, essa aqui vai ser a grande sede do grupo Nakatomi fora do Japão. Então eles estavam construindo quase que, né, um complexo ali. Você vê que não é um prédio só. Ele é tratado como se fosse um negócio no alto de uma montanha, assim. Você vê de vários shots do filme, você vê de longe o prédio, e ele é cercado por um pátio enorme. Ele tem garagem subterrânea, ele tem um cofre subterrâneo. Então ele é bem... É como se fosse o grande palácio da corporação Nakatomi. Ô, Ross, vou só te interromper rapidinho, porque isso que você estava descrevendo é uma coisa importantíssima que depois nós vamos ver ao longo do filme inteiro, refletindo, mostrando o brilhantismo desse diretor. Porque desde que o John McClane vai entrando nesse hotel, você vai vendo que com as câmeras, do jeito que ele vai trabalhando, ele vai te mostrando uma percepção espacial do ambiente ali com perfeição. Você vê que logo quando ele entra, ele já olha para as câmeras, e mais para frente nós vamos entender por que é você ter essa dimensão espacial do playground do filme, né, da arena, assim, digamos assim, do cenário que vai acontecer esse filme, por que é tão importante, né? Mas pode seguir. E aí o John chega até o Nakatomi Plaza, e quando ele vai procurar o nome da esposa dele, né, o guarda fala com ele para procurar no computadorzinho lá, ele procura por McClane e não acha, e acha ela registrada como Holly Gennaro, né, que é o nome dela. E isso já, né, dói, você vê que dói, né, com ele. E aí ele sobe, conhece, acaba vendo aquela festa corporativa regada a cocaína, né? Dá pra ver claramente. Tem um bradinho lá que tava se acabando no pó, né? O próprio Ellis, né? O babaca do filme, o Ellis. Ele tava lá, né? Já turbinado na coca, e ele vai até, acha a Holly e tal, e ela fala com ele conhece primeiro, né, o chefe da Holly. Ele tenta fazer ali um meio de campo com o McClane, mas dá pra ver, né, o McClane tá chateado, né, depois explica que a Holly veio pra cá, né, porque ela recebeu uma oferta de um trabalho muito importante, melhor, subindo na carreira, mas ele era um policial em Nova York e ele queria ficar em Nova York, e nenhum dos dois queria ceder o futuro deles, então eles se separaram. O John tinha expectativa que ela ia, né, cansar dessa vida de mulher, né, independente, que na época era uma coisa, né, igual fala dos anos 80, gente, não tenta trazer a ideologia de hoje para o passado. Então, na época, ele pensava, não, isso nunca vai dar certo. Mulher gosta de ter família, e achou que ela ia voltar.
E não foi o que aconteceu. Ela se tornou a segunda depois do chefe lá do japonês. E ele se sentiu frustrado com isso, né? Sim. E Duas coisas, né? Um ponto interessante, quando ele clica lá quando ele tá entrando no prédio, a diferença de tecnologia, né? Aqui você vê aqueles botões gigantes, aqueles brilhos gigantes. E engraçado que eles estão querendo mostrar que o lugar é extremamente tecnológico, mas se você for assistir o filme hoje, você já vê aquela. Você bate e fala, nossa, coisa velha. Pois é. Não, ele vê um computador Isso é ali de engraçado. touchscreen, ele fala, brinquedinho bacana, tipo assim, debochando do touchscreen. Pois é. mas é uma. Tem que pensar que é a visão que o povo dos anos 80 tinha do que ia ser o futuro, né, cara? É uma Sim. coisa muito, muito distante do que se tornou. Eu acho que ninguém. Igual quando você pega obras antigas de Cyberpunk, 2020 e tal, coisas como a internet, como ela é hoje, não eram nem concebíveis. Tanto que eles tiveram que fazer Exato. vários ajustes pro 2077 para explicar o porquê que a internet no Cyberpunk não é como ela é hoje. Ela é menos avançada. Então, por que você tem avanços tecnológicos de um lado muito maior e de outros muito menor? Entendeu? Mas são coisas que eles não previam. Em compensação, tem várias tecnologias que eles acharam que a gente ia ter hoje, tipo carro voador, que, né, nunca se materializou. Não sei. A Embraer tá lançando um aí, hein? Tá perto, os drones vão ser os carros voadores, né? Mas, voltando ao plot do filme, né? Você vê que ali... Só um segundo ponto sobre o filme. Eu lembrei aqui agora, cara, também de uma outra coisa que o Vitor tava falando, que eles eram prisioneiros, né? Mas assim, realmente, se você não vai na festa da firma, né? Geralmente pega mal, né? É uma coisa meio obrigatória, você tem que ir, né? Mas, porra, a galera tava se divertindo nisso aí. Não sei se vocês eram tão prisioneiros, não, viu? É aquela velha. Acho que ali é uma combinação de fatores. Primeiro, que é uma empresa japonesa, né? Os japoneses têm costumes de trabalho, né? Semi-escravistas, desde sempre. Então, é um negócio tipo assim: você tem que dar o sangue. Segundo, é a América corporativa dos anos 80 e 90. É completamente cão come cão ali, entendeu? Todo mundo tem que dar sangue para poder se manter ou evoluir na carreira. Quem não dá sangue é deixado para trás. A Holly, por exemplo, teve que abandonar o marido dela lá em Nova York, teve que, né, contratar uma empregada, porque aparentemente ela, né, passa muito tempo fora de casa. Então, assim, todo mundo ali. E para resistir o terceiro ponto, todo mundo é tão estressado que cocaína é o caminho, né? Tu não tem que trabalhar tantas horas, tá ligado no 220 tanto tempo, que todo mundo começou a usar cocaína. E isso realmente é uma coisa do mundo corporativo que rolava nos anos 80, 90, tipo. E o policial ali olhando isso tudo, né? Mas o único que eu vi nariz branco ali foi o Ellis. Eu não vi mais gente ali usando, não. Não fez menção, mas você vê quando tinha um cara pegando a secretária no quarto do lado, provavelmente também Não, mas ele fica fungando o tempo todo. Ele fica toda hora, o Ellis. Pois é. Mas assim, deu pra ver que é o negócio, entendeu? É o... Sim. Como é que chama? Foi um estilo de corporativismo ali da década de 80 que depois eles viram que deu muito errado, porque não vale a pena você deixar um cara treslocado no pó fazer as decisões de uma empresa, né? Pois é. Então, assim, eu acho que ali representava muito bem a América corporativa dos anos 80 e 90. E aí tem toda essa troca, né? O Ellis enchendo o saco, o chefe japonês meio puto, tipo assim, nossa, esse cara, eu devia estar pensando até em demitir esse Ellis, falando, nossa, cara mala, né? Tipo, fazendo o John, o marido da Holly, ficar todo, né? Que é como se fosse um convidado. Eu fico imaginando aquele cara que é japonês, mais próximo do tradicional, vendo aquele brother, né, o Ellis, que é esse cara todo, inclusive tava dando em cima da Holly, né, antes do John chegar. Não entendi como que esse cara tinha essa posição na empresa, né? O cara cheirava a cocaína. Ele negociava com outros países muito bem. Ele era negociador do time internacional, seja lá o que isso for. E
a Holly, né, tentando meio que tirar o John dali, daquela cilada. E aí o John pergunta onde ele tem um lugar para se lavar e tal. E vai para um quarto, né, pro escritório, desculpa, onde tem um banheiro particular. E ele tá conversando com a Holly. A Holly tenta ser um pouco, digamos... eles têm uma conversa, eles têm uma discussão do relacionamento deles que reflete esses problemas que nós já colocamos, né? Mas você vê que ela tenta construir a ponte, que ela fala assim, nossa, ela é reconciliadora, né? Ela tem um início reconciliador. E ele já chega com a farpa, né? Tipo, mas você tá usando Genaro em vez de McClane? Tipo, você tenta falar de mim que você nem usar meu nome, você quer. Mas o ponto principal da discordância deles é que ele é um policial de Nova York e ele na cabeça dele, ele precisa de pelo menos mais 6 meses para botar na cadeia os caras que ele tá atrás. Então ele não quer vir para Los Angeles imediatamente. E ela também não quer desistir da carreira dela na corporação e voltar para Nova York. Então esse aqui é o maior... Vitor, eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você. Pela conversa que ele tem com o Argyle na limousine, indo pro Nakatomi, e depois a reação dele quando ele dá com essas farpas na Holly, tipo assim, mas principalmente a conversa dele com o Argyle, ele fala, e esse negócio dele querer colocar os caras na cadeia é uma desculpa, porque ele não queria, era tipo assim, sair do papel dele de policial de Nova York, que era o que ele conhecia, era o ofício dele, para poder mudar para outro lugar. É a carreira dele também. Ele não queria, não era uma questão, entendeu? Tipo assim, ele não se colocava apto, capaz de abrir mão disso, e ele viu que não dava para ter, e ele achou que a Holly ia ceder, e ela não cedeu, né? Mas ele fica imediatamente arrependido, porque depois que ele tá com as farpas e o chefe dela chama ela para fazer tipo um discurso pro pessoal que tava lá, pra equipe, né? Com seus discursos de final de ano, de Natal. O John é deixado sozinho lá no escritório e ele começa a se zoar no espelho. Fala, porra, John, isso mesmo, muito esperto da sua parte. Tipo, assim que você vai conseguir o que você quer. Isso mesmo, boa. Então, ele mesmo se arrepende daquilo que ele acabou de fazer, né? De tipo, enquanto a Holly tava querendo ali, naquele momento, reconstruir uma ponte que já estava estremecida, ele tacou, ele usou, foi uma britadeira ali, tentando, né, tipo assim, colocando mais coisa, falando, mas você não quis usar uma picuinha, né? Uma coisa que dói, mas não era para ser um treco tão grande. Mas ali, uma coisa importante ali, enquanto ele tá nesse dilema ali, né? É importante dizer que ele vai seguir a recomendação do cara que ele viu tirar o sapato avião, dele. Tira o sapato, começa a fazer fist with your toes, né? Que é massagear os dedos. E paralelamente a isso, enquanto tá rolando essa festa de Natal aí da corporação Nagatomi, vai chegando nesse prédio, né? Um grupo de supostos terroristas e quando eles vão chegando já vai explorando toda aquela dimensão espacial do ambiente que mostrou logo quando o John McClane foi entrando, né? E é curioso que eu acho esse aqui um dos grupos de vilões, assim, bandidos mais bem construídos que eu já vi em filmes, porque você vê ali cada um já cumprindo a sua função, né? É claro que tem o Hans Gruber como chefe deles. Né? Tropes, né? Caímos na trope. Porque os vilões são o grupo europeu, europeu, alemão, né? Ou seja, de uma precisão, que o alemão é com aquela precisão milimétrica. Por isso, quando você fala, cada um foi fazer o seu papel, é porque, não, o europeu é todo, ainda mais o alemão, né? Todo rígido. Dá pra ver que o Hans Gruber tem um plano... metódico. Dá pra ver que ele tem um plano bem ensaiado entre eles, mas o que eu acho brilhante ali na forma como mostra é que a gente que tá vendo, a gente consegue ver certinho as motivações diferentes entre cada um deles, as funções que cada um daqueles capangas, que em outro filme de ação seriam capanga número 1, número 2, número 3, aqui não, aqui eles têm nome, tem personalidades diferentes, aptidões diferentes, todos eles vão ali se misturando, tem interações entre eles, tem dois que são irmãos, um dos irmãos
vai cortar os cabos da telefonia e tal do prédio, e aí vem o irmão dele mais velho com uma serra elétrica e já vem cortando rápido antes dele conseguir terminar o trabalho dele, tipo, dando aquela sacaneada, né, do irmão. Tem o hacker, que acho que é o único que dá pra ver que é um americano, que é o Theo, né, o negro, que ele é todo brincalhão, assim. Então eu acho, assim, um grupo de vilões espetacular. Eu adoro a forma como eles são O único mostrados que nesse filme. destoa, eu concordo com você do detalhismo que tiveram com o grupo terrorista. O único que eu acho que destoa disso aí é o vilão chinês lá. Não. Asiático. Mas que que, é só de- um brother. mas É que um depois brother. tem uma cena fantástica que quando ele tá esperando uma coisa, ele pega um salgadinho Ele pega o ali. chocolate. Pois é. Não, é o vilão mais random do filme. É o único vilão random do filme. É isso, cara. Mas eu acho que tem aquela pitada igual no Tiro da Pesada que a maior parte dos vilões são alemães. De novo, Muro de Berlim, né? 1988. Sim. Então, assim, eu acho que tem essa pegada também. O vilão principal, pelo menos, tinha que ser alemão, né? Tinha que ser malvado pra caramba, né? É o que eu falei e outra da coisa. trope, né? A trope. Igual eu falei, tem a trope da mega corporação japonesa nos Estados Unidos e a trope, que é recorrente em vários filmes dos anos 80, que é o vilão europeu, né? O vilão. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é exatamente essa questão da tecnologia, como que ela faz toda a diferença em nossas vidas e pro filme também, né? Porque quem pode estar assistindo assim, né? Pô, o cara foi lá e cortou os fios de telefone do prédio. Peraí, mas assim, se for parar pra pensar hoje em dia, né? Porque realmente, você vai mais mais na frente do filme, você pode perceber que ele vai. O John McClane poderia resolver grande parte dos problemas dele com uma ligação, né? E vai falar, porra, não tinha celular naquela época? Não, Pois eu pensei então. exatamente a mesma coisa, Bruno. Eu fiquei pensando É. assim, ontem eu assistindo, eu falei, cara, se alguém tivesse acesso a celular, acabou. O plano dos vilões era inútil. Era tipo o pior plano ever. Eles iam ter que trazer um jammer de sinal de celular pra lá, porque senão o John McClane só ia subir pra um andar, mas beleza. Então, polícia, tá acontecendo isso. E outra, né? Como é que você... Outra coisa que você falou de tecnologia, a dificuldade de transmissão e recepção de informação. Até eles conseguirem confirmar que o John era o policial de Nova York, etc. Mesmo depois que a polícia da Califórnia obteve essa informação, demorou pra caramba. Se fosse uma comunicação rápida, do tipo assim, ou liga pra lá, passa um e-mail e descobre, tipo assim, em 2 segundos, ou tivesse uma rede interligada. Que Dá um Google aí, né, cara? Google, que é esse cara? entra ali no portal da transparência da polícia, né, John McClane, não é, tá a foto dele, que ele é policial. Pronto, velho, resolvido. Não tinha esse negócio de, eu não sei quem ele é, eu não sei o que ele pode estar tramando, sabe? Hoje, isso tudo seria resolvido com o acesso à informação que a gente tem hoje, né? Não tinha na época. Mas o fato é que quando eles cortam... Pode falar, Bruno. Eu até queria trazer uma questão filosófica aqui. Eu não sei se eu vou dar um salto muito grande aí com o que o Vitor queria falar, mas que o negócio é o seguinte, né? Que eu tava pensando exatamente sobre isso. Porque a geração Z nasceu no meio da internet, então é o pessoal que, né, já tem essa cultura, né? Mas assim, nós também nascemos em meio a tecnologias. Toda geração nasceu em determinadas tecnologias que não consegue se pensar em meio a elas, né? Como, por exemplo, você já conseguiu imaginar você vivendo, sei lá, sem micro-ondas? Ou sem uma lâmpada, por exemplo? Tipo, vivendo com a luz de velas? Não, sem né? lâmpada... Então toda geração... Sem lâmpada não, porque eu não sou dessa época, mas eu sou da época que não tinha micro-ondas. Eu também. E eu digo mais. Então, assim, eu sou da época que não tinha micro-ondas e hoje eu não consigo viver nem sem air fryer, velho. Não tira minha air fryer pra você ver. Eu morro de fome. Não, nem micro-ondas eu tenho em casa, na verdade, assim. Então, assim, na verdade, o micro-ondas é só um exemplo, mas lâmpada, por exemplo, a gente nasce com determinadas coisas, a gente acha que, assim, sempre fez parte da sociedade, né? Então, assim, é igual, sei lá, Durkheim, né? Como diria o pai o pai dos estudos sociais, né? Aí, né? A sociedade precede o indivíduo, né? Quer dizer, você já nasce no meio
social, e você já nasce com determinadas tecnologias ali que você acha que, isso sempre fez parte. Não, isso nunca fez parte. Mesma coisa com a internet ou telefone. Então, assim, realmente o contexto ali da época do filme é completamente diferente. Então você tem que estar conectado a esse contexto para poder entender também as decisões que são feitas pelo John McClane, porque muito da aflição que ele passa é exatamente esse fato da ausência da tecnologia, a ausência do acesso à informação, a ausência de ter meios de comunicação para poder resolver os problemas dele. E dá agonia, viu, cara? Porra, como dá agonia. E eu acho que isso que você fala é super válido. E pra mim, mas pra mim, assim, foi muito tranquilo, porque eu nasci em 85, né? Apesar de que na década de 80 eu ainda era uma criança, que eu fui fazer 5 anos em 90, né? Eu não tenho um pulo tão grande de 80 para 90. Então eu cheguei a viver, igual o Vitor falou, sem micro-ondas, sem internet. Não tinha internet na época que eu era criança. Foi ter internet quando eu era adolescente. Não tinha telefone celular. Eu vivia a época. Fazia o trabalho com a enciclopédia Barça, né? Barça, eu ia pra casa da minha avó que tinha Barça para eu poder fazer trabalho de escola. Então, assim, era outro mundo. Mas era um mundo que para mim é muito mais reconhecível porque eu vivi essa época, né? Eu concordo com você que quem não viveu é difícil fazer essa abstração. É bem difícil você fazer essa abstração. Mas o fato é que depois que os irmãos Vreesky, né, aqueles alemães lá, cortam os fios, aquele prédio gigantesco ficou isolado do mundo. E aí, esses grupos de terroristas sobem lá na festa, atirando metralhadora pra cima, e aquela confusão toda. E no meio daquela confusão, o John McClane, ele tá naquele quarto, mas que é o último do corredor ali, que os terroristas estão batendo, estão abrindo porta por porta para reunir todo mundo lá no saguão principal, né? E ali naquele momento tem uma distração ali de um casal que tava nas vias, assim, no bem bom lá, né? E aí o John McClane abriu a porta e saiu pela escada. Como todo bom filme dos anos 80, né, Vitor? Teve um peitinho e... Porque todo filme dos anos 80 você tem que entender o seguinte. Tem duas coisas que fazem um filme dos anos 80. Primeiro, uma nudez gratuita qualquer. Peitinho, tem que ter. E segundo, todo carro que toma tiro, todo veículo que toma tiro, explode. Tudo que toma tiro explode. Entendeu? Tudo explode. Tudo explode e peitinho. Você tem essas duas coisas e você tá nos anos 80. Genial, eu não sei por que pararam com esses dois elementos, né? Mas tudo bem. Mas aí ele sobe as escadas e ele fica ali, o único cara solto naquele prédio gigante que não tá rendido pelos terroristas, né? Mas é bem interessante, porque aí você vê que o Hans Gruber, ele faz... Inclusive a gente tem que falar, é o melhor personagem do Alan Rickman. Desculpe aí os fãs de Harry Potter. Não é aquele... Acho que aquele personagem que ele interpreta é o Snape, né? Não. Personagem mais bem feito mais bem interpretado pelo Alan Rickman é o Hans Gruber, né? Dá pra ver ali que é um vilão totalmente maquiavélico e frio, né? Baita vilão. Eu gostaria de dizer a todos os nossos ouvintes que pretendem hackear o Vitor e mandar hate mail, manda pra ele, tá? Eu não compartilho dessa opinião. Viva o Snape, tá? Não me coloquem nesse crossfire. O Vitor cruzou uma linha perigosa aí com esse comentário, mas vamos que vamos. Mas aí você vê que ele faz um discurso ali, que passando um discurso bem como se fosse um terrorista que tá querendo se vingar das grandes corporações. E aí ele leva o líder ali no momento, acho que ele não é o mais alto posto na companhia inteira mundial não, mas no local ele é, né, o Takagi, né? Leva ele para um outro andar e fala que ele tá querendo os códigos dos computadores que vão ter acesso lá embaixo, né? E o cara fica estranho assim, uai, vocês só estão querendo dinheiro? Mas que tipo de terroristas vocês são? E aí o Hans Gruber fala assim, e quem disse que nós somos terroristas, né? E aí ele faz uma contagem de 3, né? Aquele clássico momento que o vilão faz aquela contagem, geralmente vai acontecer alguma coisa antes dele cumprir a contagem. Ele fala assim, vou contar até 3, se você não me passar os códigos, vou dar
sei lá, vou sujar seu terno aí, né? E aí ele conta, e fala, não vai ter um 4, vou só contar até 3 e acabou. E aí ele conta até 3, o Takagi chega e fala assim, não, mas eu não tenho os códigos, você vai ter que... nós vamos ter que viajar pro Japão pra você ver com os meus superiores. Ele falou assim, então tá bom, e dá um tiro a sangue frio na cabeça dele, né? Uma cena bem impactante, vocês não acharam, não? Eu achei, e achei bacana que mostrou que, tipo assim, ele faz duas coisas com esse movimento aí. Ele mostra que ele não tá pra brincadeira, e segundo, que na verdade o Takagi era uma peça, tipo assim, se ele fizesse, ótimo, poupava tempo. Mas se ele não fizesse também, eles estavam preparados, velho. São os caras mais preparados velho. Eles sabiam quantas pessoas, como funcionava todos os sistemas, o que eles tinham que fazer. O plano deles era perfeito, exceto pelo fato de eles não contavam que John McClane estaria no prédio. E eu gostaria, só antes do Bruno comentar também, falar que você me decepcionou, Vitor. Porque eu lembrei de um outro personagem que o Alan Rickman Eu já sei qual é, realmente eu... O xerife de Nottingham. Do Robin Hood, Prince of Thieves, do Kevin Costner. Você vai me falar que o Hans Gruber é melhor do que esse xerife? Não sei, viu? No meu íntimo, eu prefiro o xerife de Nottingham. Só que eu não posso falar. Eu não tava querendo falar isso publicamente, porque eu achava que falar do Hans Gruber era mais aceitável publicamente, né? Mas eu concordo com você que o xerife de Nottingham é melhor. Até porque eu sei que é uma dos seus filmes favoritos, esse Robin Hood. Sim, que é muito bom. Com então, certeza. O Robin Hood com Kevin Costner, né? Exatamente. Inclusive, esse xerife, ele é filho de uma bruxa, né? No filme e tal. Adotivo, né? Alguma coisa assim. É bem bacana. Esse filme... Nós vamos fazer um episódio dele ainda. Vamos. Mas continuando. Filmaço, cara. Mas eu gosto muito, assim, que mostra exatamente a frieza do Hans Gruber, né? Ele tá calmo, ele vai fazendo as partes da... Ele tem um plano, ele vai fazendo com calma, ele não se desespera. Ele dá um tiro na cabeça do japonês, continua com o plano, olha, tá tudo tranquilo, vamos resolvendo as coisas. E realmente a única coisa que tá ali, a ponta solta, é o John McClane, né, que acaba atrapalhando com tudo, mas realmente isso mostra uma frieza do personagem, uma maldade, não é nem que ele é malvado, ele é ruim, ele é um cara ruim. E é isso que Então, o Rossi falou mesmo, bom. falou que ele não tá pra brincadeira, então você sabe, se você atravessar o caminho dele, vai ter consequência, não vai ficar de graça não, né? Exatamente. E aí? Ele é a personificação do metódico, entendeu? Ele tá com um plano, ele vai cumprir esse plano. Tipo assim, queira você, queira não. E ele não tem medo de fazer o que for necessário pra atingir o objetivo dele. É o cara com um objetivo, velho. Eu diria assim, eu diria assim, é claro que ali o grupo terrorista, a maioria deles são alemães, mas o Alan Rickman, né, o personagem dele, o Hans Gruber, não tem sotaque de alemão, tem o sotaque de um londrino pra caramba, né? E ele funciona como um relógio londrino, né? Mas ele é alemão. Tanto que quando eles vão falar quando eles vão falar da ficha dele lá, ele era membro de um grupo alemão lá, Volkswagen, não sei nem pronunciar o negócio. Que inclusive falou, não tem nada a ver com esse louco que tá fazendo essas paradas aí nos Estados Unidos, não, deixa a gente em paz. Volkswagen. Mas os alemães, eles são conhecidos por falar muito bem o inglês, né? De uma maneira geral. Eles são reconhecidos por ter uma pronúncia do inglês muito bom. O povo alemão. Então, assim, eu acho que acaba encaixando bem nesse caso. Agora, uma outra coisa, né, que me incomodou no filme é a própria motivação do Hans Gruber. Eu não sei se convenceu vocês, mas só dinheiro, no final das contas... Pra mim o personagem... Só dinheiro era quase um fucking bilhão de dólares em 1988, corrigido Bruno. pela inflação, é 1 bilhão e 600 milhões. Bruno, eu explodia 20 Nakatomi Plaza pra ter 1 bilhão e 600, velho. Eu comprava a ilha com esse dinheiro, velho. Eu virava meu próprio presidente, sacou? Tipo, nunca mais ia... Louco, Porra, você sabe mas que é 1 bilhão? Você sabe o que é 1 Mas eu queria saber qual que era o plano dele pra poder fugir, porque beleza, você tem 1 bilhão na mão, mas e aí, pra onde você vai? Você vai pra sua ilha, ninguém vai te perseguir. Ele explica o motivo, porque ele vai achar que todo mundo vai achar que ele morreu, né? O negócio lá que ele falou que ele explodiu o prédio inteiro
é pro pessoal achar que, primeiro, toda ruse, né, todo teatro que ele faz é pro pessoal achar que ele é um mega terrorista fanático, não um ladrão, um terrorista fanático, que quer libertar membros de outros grupos fanáticos ao redor do planeta. Ele até inventa um que o colega dele olha pra ele e fala, quê? Ele fala, eu li sobre eles na revista, no Times. E é isso aí, entendeu? Tipo assim, primeiro ele passa essa imagem, aí ele fala assim, ó, tem esses doidos fazendo essa coisa por ideologia, e aí eles, no final, explodem o prédio inteiro. Fala, e inclusive, no ato final deles, eles explodiram o prédio. Tipo assim, é uma coisa que você espera um extremista vai fazer. Que igual você espera hoje em dia, né? Tipo assim, né? Quando você ouve o pessoal que faz atentado terrorista e tal, islâmico, faça. Então, tipo assim, é nesse nível. Ele falou, não, é um louco que se explodiu o prédio junto com ele. E ele ia se dar por morto. E ele falou, quando o pessoal pensasse em investigar, a gente aí ia estar, né, com um bilinho, você já criou uma outra vida vivendo pra sempre, confortável. Na Ilhas Caimã. Suas vidas. Você é dono das Ilhas Caimã agora. O filme ficou um pouco melhor pra mim agora. Eu não tinha pescado isso não. E só uma outra correção do que você tava falando aí antes, Bruno. Realmente, Hans Gruber fala muito bem inglês, ele só não fala bem alemão. Porque tem uma hora que ele tá falando alemão, um alemão porco com outro cara, né? Que eles estão perseguindo Bruce Willis, fala alguma coisa que ninguém entende. Vidro, aí ele, né, tem que falar inglês com um cara alemão, shoot the glass. Atira no vidro, essa parte é ótima. E tem uma hora que o próprio John McClane fala com ele, não, eu acho que é o John mesmo que fala, nossa, seu sotaque em inglês é perfeito para um alemão. O sotaque americano que ele fez para não ser descoberto. Mais pra frente. Diferente. Ele fez um sotaque americano, é até muito caricato, né? Se você for assistir ali o Honest Trailers, né? Eu recomendo que você assista o Honest Trailers do Duro de Matar, que é espetacular. Mas ele fala ali de um jeito mais caricato ali no final, né? Mas a gente passou vários cavalos ali na frente, dava até pra já encerrar aqui agora, né? Mas vamos voltar um pouquinho e contar essa aventura do John McClane, né? Que eu acho interessante que ele... o Hans Gruber, logo depois de matar ali o Takagi, ele deixa o hacker para ir quebrando as chaves do cofre, e enquanto isso toca o alarme de incêndio, né? Que já vai chamar automaticamente os bombeiros, porque é um prédio gigantesco. E ali ele já manda um dos irmãos, que é o Tony, né, um dos irmãos alemães lá, manda esses irmãos verificar lá no andar que ativou o incêndio só para tirar as dúvidas, né? E quando esse cara chega lá, tá lá ele procurando para ver quem é que ativou esse alarme de incêndio, e aí tem um conflito, uma briga ali entre eles, e acaba que o John McClane mata o cara sem querer enquanto eles estão rolando na escada e torce o pescoço do cara. Uma cena pesadíssima, eu acho, assim. Achei que foi o melhor ator que eu já vi imitando o que tá morto. É esse cara aí, vocês não acharam, não? Foi muito bom. Eu inclusive, não, ouvi dizer que foi o último filme dele, cara. Infelizmente, ali foi o fim dele. Mas eu tive a impressão que esse Tony, eu entendi da cena, foi que o Tony, na verdade, morreu porque, por ele ser muito grande, né, rolou a escada e quebrou o pescoço. Enquanto o John McClane, ele tava agarrado ali, ele é menorzinho, ele se encolhe todo e consegue não quebrar o pescoço. Mas foi sem querer, tipo assim, ele torceu o pescoço do cara, mas aconteceu no meio do... Foi falha crítica ali do Tony, né? E isso eu acho muito foda desse filme, cara, que exatamente começa, né? Quando ele vê que o bicho tá pegando, primeiro, ele tá descalço, né? Porque ele tava fazendo a massagenzinha lá do pé dele. Aí ele vê assim, e uma primeira coisa, né? Ele olha pra saída e ele olha pro bicho pegando, e a esposa dele lá, a ex-esposa, né? E ele escolhe pra saída. E aí ele começa assim, puta merda, pensa, exatamente porque ele tá isolado, porque ele tenta fazer a ligação e não consegue, né? Ele tá lá desesperado, e aí que ele tem a ideia de fazer esse negócio de chamar a atenção, né? Com o alarme de incêndio, até pra poder chamar o bombeiro. E eu acho isso muito foda, porque depois que ele mata o cara,
que a gente tava comentando sobre a questão do pé, né? E ele já faz uma piada, que ele tenta... Pô, o primeiro alemão que eu mato aqui, o cara é gigante, e ele tenta pegar um tênis dele pra poder Pé se de colocar, moça. porque ele tá descalço. Ele falou, pô, esse alemão desse tamanho gigante tem o pé menor do que minha esposa. Eu acho muito foda, cara. Ele Mas não isso consegue. também, isso também mesmo. foi uma caracterização do Macho Man, você sabe, né? Que falam Ah. que né, o tamanho do pé equivalente ao tamanho, Exato. né? E aí Exato. falam, não, ele é mais pausudo Ele é do que pesudo. todos os outros. Ele É, é pesudo. entendeu? Eu acho que É. tem esse, como é que chama? Sentido oculto, coloquemos Ah, assim. sim. Mas o Não é nem fato, oculto, não, né? o fato do John McClane matar o Tony cria uma rivalidade muito interessante com o Cal, que é o irmão do cara lá, que ele fica transtornado. Aí que fica interessante de você ver as motivações de cada um desses capangas. Qualquer outro filme seriam capangas genéricos, né? E esse Cal, ele fica transtornado, ele quer caçar o John McClane de tudo quanto é jeito, né? Então cria uma rivalidade muito interessante entre esses dois. E eu gostaria de E o perguntar Hans pra fica vocês. segurando ele, né? O Hans fica segurando o ímpeto dele, né? Porque o cara é super calmo e estratégico e o cara querendo matar o John McClane a qualquer custo. Sim. E aí eu pergunto pra vocês, por que o pessoal da Nakatomi Corporation tem um mega cofre no porão do prédio deles? Eles estavam usando o porão pra sonegar imposto? Ou dois, eles não confiavam em bancos? Porque, velho, por que diabo você vai ter as ações ao portador da sua empresa num cofre, velho, no seu prédio, onde não tem seguro, tipo assim, não tem seguro nenhum? Por que você vai se responsabilizar por isso, velho? É uma loucura muito grande pra mim. Eu falei, velho, qual que é a lógica? Mas tudo bem, né? Tudo bem, tinha que ter um... Senão não tem filme, né? É, exatamente, né? É porque senão não tem filme. Porque, caramba. É uma boa pergunta. Mas mas aí acontece que o Hans Gruber, ele instrui um dos capangas lá para cancelar o chamado dos bombeiros, né? E o John McClane, depois que ele mata o Tony, ele ganha acesso a uma metralhadora e a um rádio, né? E é curioso o jeito que ele se apresenta, o cartão de visita deles pros terroristas, que tá ali o Hans Gruber no saguão principal, fazendo aquele discurso meio para deixar todos os reféns aterrorizados. De repente, abre o elevador e tá lá o Tony com um gorrinho de Papai Noel, morto, sentado na cadeira e escrito no suéter dele: agora eu tenho uma metralhadora. Ho, ho, ho. É muito B10 esse cartão de visita, né, não? É o que eu falei, aí entra a veia sarcástica, né? O humor ácido do John McClane. E, na verdade, a genialidade, porque ele usa isso pra atrair os caras pro elevador e eles conversarem entre si e ele poder, porque ele tá escondido em cima do elevador, que ninguém, né? Os vilões não percebem, e ele usa aquilo pra poder descobrir quem é quem. Tipo assim, esse é o Hans. Tipo, tem, aliás, o nome, né? Tem um Hans. Porque eles começam a conversar entre eles. Porque o Tony tá morto. Então ele risca o Tony do braço dele. Que ele tá escrevendo no braço dele com uma caneta de marcar. Aí fala do Carl, aí fala do, entendeu? Do Hans. E ele vai anotando. Pra ele poder ter uma ideia com quem que ele tá tratando ali. Né? Exatamente. Eu gosto também do espírito natalino, né? Que ele manda o corpo morto até com uma toquinha do Papai Noel, não é? É muito bom, cara. E tipo assim, uma das coisas também que me incomoda muito, assim, me incomoda no sentido assim, de que me traz uma aflição, é exatamente essa vertigem dele entrando na parte de cima do elevador. Cara, isso o filme faz muito bem, né? Esse medo da altura, o cara preso. Nossa, isso traz uma vertigem. As minhas fobias, né? Tanto claustrofobia quanto né, meu medo de altura. Eu jamais seria capaz de fazer nada que o John McClane fez. Ainda mais descalço, né? Independente, podia estar como que fosse. Tem hora que ele passa num duto de ar do tamanho dele. Eu falei, velho, eu tinha desistido ali. Começa por aí. Segundo, na hora que eu subisse nos negócios, você tá louco, velho? Você tá louco que eu ia. Altura, eu ia me cagar todo, nem fudendo, cara. Nossa, meu medo de altura. Eu ia tremer na base. Chegando. Não tem como não. Pra chegar nessa parte do duto de ar aí, que é um dos
das cenas mais icônicas do filme, né? Ele, depois que ele tem esse radinho, ele sobe até o terraço, né? Lá em cima do prédio, e ele usa o rádio para tentar se comunicar com a polícia. E ali vem a pior atendente da polícia que eu já vi. Ele tá lá falando, tem terroristas no hotel e não sei o que. Ela tá falando... Não é um hotel, Vitor. É a base da Katomi Corporation. O Vitor cismou que era um hotel que os caras estavam construindo. Quem quer colocar um cofre Cara, com todas as ações ao portador da empresa num hotel? Você tem que concordar comigo que Nakatomi Plaza é muito nome de hotel, não é não? Eu vou concordar. Eu vou concordar, mas não é um hotel. Tira aquele hotel da sua cabeça. Tá bom. E aí, ele tá lá falando no rádio. Tô aqui, tem um monte de terrorista atacando as pessoas e tal. E a mulher tá falando: senhor, não é este o local pra fazer a reclamação. Se você quiser, ligue no tal e tal, tal. Se você persistir, vai ter que, sei lá, registrar um boletim. É isso mesmo, então vem aqui me prender, porra. Você acha que eu liguei aí pra pedir uma pizza? Velho, o cara pega, usa o canal de emergência, começa a gritar, e aí a mulher fala: senhor, o senhor poderia parar de fazer isso? Que isso, mulher? O que você tá fazendo? Não, e a ligação termina, ela escuta no ponto dela, tiro de metralhadora, ela fala assim: vê se tem um policial, a paisana, lá, e manda ele lá no hotel. Um brother. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Quando ela aciona esse policial, e esse policial... E isso pra mim é um erro do filme. Um erro pesado. Porque, não sei se vocês lembram, mas quando o sargento, o Powell, né, que é o policial que é acionado, ele tá lá na loja, numa loja de conveniência, comprando umas paradas que ele fala que é pra esposa dele. E na hora que ele é chamado no rádio, ele sai e eles falam com ele pra ir investigar o Nakatomi. Sim. E na hora que ele olha pro Nakatomi, ele fala: uai, e aí ele tem a ideia e vê o Nakatomi de longe. Ele sai e dá uma olhada. E dá pra ver os flashes de tiro no telhado. Não sei se vocês lembram dessa cena. Mas eu não sei. Os flashes de tiro. Eu não sei se ele ficou achando que era sinalizador para helicóptero, sei lá. Mas era muito diferente, porque o senador de helicóptero ele buscava vermelho e numa sequência. E aí tinha uns tiros de rajada, uns flash de rajada, assim, ó. Eu falei, cara. É verdade. E aí, na hora que ele chega depois, lá no saguão do negócio pra investigar, ele parece que esquece que isso, tipo assim. Não. Isso é só as crianças soltando uns traques no. Que isso, velho? Pô, essa mulher que passou a missão pra ele lá, pelo menos te fala assim: não, quem ligou falou isso, tem 12 terroristas de metralhadora aí. Vou lá sozinho então e tô vendo os brilhos. Realmente, ou ela não passou a mensagem, né? Fala assim: só vai lá ver se tem uma bola furada ali no... O vizinho chutou lá uma bola furada, né? Não, o cara... assim, código 2, vai lá dar uma olhada aqui, uma suspeita de código 2, um negócio assim que ela fala. Pois é. Então, assim... Agora, o que isso significa, né, vai saber. Agora, a impressão que dá é que ele tá com uma preguiça daquilo, ele tá lá comendo donuts dele de noite, querendo ir pra casa, sabe? Tipo, aí ele vai lá olhar, tem que olhar, noite de Natal, né? Dá um desconto, né? E deve ser geralmente pacífico, né? Todo dia que tem um ataque terrorista ali, né? A mulher é que não deu a devida importância. Mas ele viu os flashes, velho, e ele ignorou. Ele falou: foda-se. Não faz sentido ele ter ignorado aquilo ali, não. Às vezes tá tendo uma discoteca lá em cima. Vitor, foi um erro. A gente perdoa. Não, erro. Eu vou trazer todas as desculpas possíveis, porque esse é o policial mais gente boa de todos os filmes. Ele merece. Na verdade, o verdadeiro herói. O verdadeiro herói do filme. O Sargento Powell. Pois é, mas assim, vou te falar, eu gosto também demais do personagem, gosto, merece um cafuné e tal, um abraço quentinho, mas que ele cometeu um erro ali, ele cometeu. Ou ele ou os roteiristas, um dos dois cometeu um erro muito grave. E tem um ponto muito importante em relação a esse personagem, que quando ele é apresentado, quando ele aparece na cena, ele tá lá dentro da loja de conveniência comprando donuts, né? E aí o cara
o cara que tá comprando olha ele com a cara meio julgando. Ele fala assim, não, isso aqui é pra minha esposa que tá Eu falei grávida. que é pra esposa Desejo. dele, ué. Você acha que a esposa dele tá grávida mesmo ou era pra ele? Às vezes ele só tava querendo dar uma desculpa, né? Eu acho. É pra ele, com Eu tô com o dono da loja aí com o Bruno. É uma desculpinha, viu? É. Ele ia dar comidinha naqueles bolinhos ali. Eu sinto como gordo, eu sinto essa dor dele, porque muitas vezes, quando eu era adolescente e tal, hoje em dia eu tenho, foda-se, mas antigamente quando eu era adolescente, eu já falava, não, eu ia lá no Habib's, né, Habib's tinha esfirra barata, quantas esfirras você quer? 40. É pra mim, pros meus amigos. Não, só pra mim. Mas... não, eu já cheguei a fingir que eu tava falando no telefone. Ah, você quer quantas? Ah, não, é 15, tá. Tipo assim, como se tivesse dividido. Mas na verdade era só pra mim, velho. Era só você falar assim, não, eu vou solar isso aqui mesmo. Hoje em dia eu falaria, mas na minha adolescente eu tinha vergonha, né? Então, não, a pessoa ia me julgar. Não, 40, é 15 pro Vitor e Manda umas 10 pro congeladas pra Bruno. você guardar aí no freezer. Aí, 10 pro Bruno e 15 pra né? mim. Mas na verdade era 40 pra mim, que eu ia levar pra minha casa, abrir, ligar a televisão e ó, na noite. Ai. E aí o que acontece é o... Ô Rossi, descreve essa cena aí pra levar o Welcome to the Party, Paulo. Como que foi essa cena do policial chegando ali no hotel? E aí o Powell vai, depois de ver o pessoal... No hotel não, né? Já é hotel, não vai No ter hotel, conselho, no hotel da 14. Na Que agora em diante é o hotel. É o hotel com o cofre de 640 milhões de dólares. Eu desisto, você ganhou, Vitor, você venceu. O Powell, ele resolve ir lá, né, cumprir o que a atendente falou, depois de ter visto o pessoal soltando track no telhado, e chega lá, o guarda tenta dar uma de tá tudo normal, né, o guarda obviamente é um terrorista, né, é um dos terroristas, e ele tenta dar uma, não sei, tipo, tá tudo tranquilo, finge que ele tá assistindo o jogo e tudo mais. E o Sargento Powell, inclusive, quase toma um tiro do japonês. Do japonês intruso, que tá escondido lá no saguão. Devia estar com fandangos na outra mão, né? Ele falou, não, foda-se isso. É Natal, não parece ter nada de errado. Nisso os caras trocando tiro lá no... E aí ele vai embora pro carro dele. E aí o John vê aquilo e fica, pelo amor de Deus, velho. E o John tinha acabado de matar dois brother trocando tiro. Aí ele amarra um deles numa cadeira, joga o cara através da janela, o cara cai com a cadeira e tudo no carro de polícia e ele grita lá de cima: Welcome to the party, pal! Você bem-vindo à festa, camarada. Tipo... E a cereja do bolo dessa cena, quando o Sargento Powell começa a dar ré, desesperado pra sair dali. Porque os caras começam a atirar nele. Porque os caras, tipo assim, eles estavam mirando nele e iam deixar ele embora. Mas na hora que eles viram que o corpo caiu, falaram, fudeu. Começa a dar tiro pra ver se mata ele antes dele chamar reforço. Não, enquanto ele tá dando ré, aí mostra o Argyle no estacionamento dentro da limusine, escutando um hip hop, sem fazer a menor ideia do que tá rolando. Ele tava no telefone com a namorada dele, velho, ligando, falando, meu chefe acha que eu tô em Las Vegas. E passando um carro de polícia atrás, caindo na ladeira. Tomando tiro, velho, foda-se. Ótimos tropos desse filme. E aí ele cai, o carro cai, tipo assim, inclusive passa umas 3 cercas e cai tipo um negócio grande, assim, fica preso meio que num elevado, assim. E ele sai de lá com os bolinhos todos, inclusive, tipo, meio que amassado, assim. Sai do carro e ele pede reforço. E aí vai chegar a polícia, né? E aí o hacker desespera. Ele fala, puta que pariu. Vai vir a polícia, não sei o quê. E o hacker tá o tempo inteiro, isso é importante falar, tá o tempo inteiro preocupado. Ele falou, são 7 travas nessa porcaria desse cofre. Eu consigo quebrar 6. Mas a 7ª, que é um lacre eletromagnético, eu não tenho como cortar os circuitos, tipo, impossível. Então você vai precisar de um milagre. Aí ele falou assim, é Natal, né? Tá tranquilo, velho, é Natal. Vai ter um Natal, gente. Milagre de Natal aí. Inclusive, no final do nosso podcast hoje, eu vou falar
todos os milagres que eu vi acontecendo nesse filme, e é por isso que ele é o melhor filme de Natal de todos os tempos. Tem muitos milagres que acontecem nesse filme. E aí, o Hans fica falando assim, não, isso ia acontecer, tipo, você vê que mais uma vez, não obstante ele ter matado o japonês lá, porque ele não deu a senha, e agiu como, tipo assim, ok, só é o caminho mais difícil, ele falou, não, eventualmente eu já estava preparado que a polícia ia aparecer, a polícia já estava nos meus planos, só chegaram um pouquinho mais cedo, tranquilo. Ou seja, o Hans continuou Tranquilo. no nice. Exatamente, do mesmo jeito que antes ele estava tentando fazer o discurso dele para aterrorizar os reféns, agora você vê que quando a polícia começa a chegar, você vê que os terroristas, todos eles começam a ficar bem apreensivos. E aí ele dá aquele discurso lá, calma gente, tá na maciota e tal. E aí os caras ficam tranquilos também, ele passa essa segurança pros terroristas todos, né? Não só isso, dá a entender. Eu entendi também que isso mostra que ele é um cara muito inteligente, no seguinte sentido. Ele criou o plano, mas ele não contou o plano para todo mundo. Porque se alguém fosse pego, interrogado, alguém fosse um traidor, não ia sacar o que exatamente ele estava planejando. E ele se tornou, ao mesmo tempo, o quê? Indispensável. Uhum. Porque ele é o chefe e ele é o único que sabe como é que eles vão dar um jeito de conseguir aquilo ali. Então ele manteve todas as peças ali do plano dele, tudo com ele, né? Então eu achei isso muito foda. Mas enquanto a polícia tá chegando, inclusive tem 3 caras, né, ao longo do filme que atrapalham, né, que não fazem parte desse grupo de terroristas, que atrapalham o John McClane a salvar as pessoas. Um deles é o Ellis, né, que é um idiota, ele chega a ligar lá, chega na sala lá do Hans Gruber, falando, eu posso te entregar o John McClane. Ele fala no rádio, e aí amigão, vem cá, você tá só atrapalhando, vem aqui, deixa se resolver, daqui a pouco a polícia começa as coisas e resolve tudo, né? E o que acontece é que ele provoca a própria morte dele, porque o John McClane tá em posse dos detonadores que são cruciais pro plano do Hans Gruber, e o Hans Gruber quer ver esses detonadores, mas o John McClane não vai entregar. Então, no final das contas, ele dá um tiro na cabeça do Ellis, e ainda depois pega o rádio e mostra os reféns em pânico, né, pra já dar fazer um sensacionalismo ali com os policiais, inclusive com a ele imprensa. faz isso, exatamente, ele faz isso sabendo que a imprensa e a polícia estavam escutando, para dar criar uma desconfiança da polícia para com esse John McClane, né? Que não seria, eles não teriam certeza de quem realmente seria, né? O pessoal que estava de fora. Isso. O outro que atrapalha é o chefe da polícia que chega lá, né? Mais uma trope, errado, né? Mais uma trope, o chefe da polícia idiota. É Exatamente. uma figurinha carimbada de. Como que é? Figura autoritária da década de 80 que só faz bobagem, né? Eu sou autoritário porque eu sou autoritário, eu sou a lei. Mesmo eu sendo um idiota, entendeu? São aqueles tipos de personagens que sempre tem em todo o filme, né? Sempre tem aquele, meu Deus, o FBI tá chegando. Sempre tem, cara. Então, assim, tinha que ter nesse filme também. Tudo que ele fala é errado, né? E o que eu mais odeio, o terceiro idiota, que é o cara da imprensa. É o cara que ele chega lá, ele descobre o que tá rolando na Nakatomi antes de todo mundo. Ele vai pra lá o primeiro a chegar na cena, ele filma, inclusive, uma hora que a polícia tenta invadir o prédio, não sei o quê. E depois fode todo o John McClane, porque ele descobre quem que é o John McClane, né? Depois que o Ellis revela, né? Revela quem ele é. E ele descobre antes da polícia quem que é o John McClane e vai na casa onde estão os filhos do John, né? Os filhos do John e da Holly. Descobre que ele é um policial de Nova York, depois descobre que é a família daqui. Chantageia a empregada falando que ia chamar a imigração pra ela deixar ele entrar, e aí ele expõe na televisão. Ou seja, o Hans descobre eventualmente que a Holly Gennaro, na verdade, é Holly McClane, que é a esposa do John. Mas antes de acontecer esse caso, tem um encontro que eu acho muito interessante do John McClane com o Hans Gruber, que tá fingindo ser um refém que tá solto ali, né? Lá em cima do prédio.
E é muito interessante esse encontro, porque você vê que o Hans Gruber tá fingindo que é um refém, fingindo um sotaque americano. O John tinha ido, o Hans Gruber tinha ido checar as bombas lá, checar pra ver se o plano tava rolando certo. Agora que já tinha morrido um monte de gente do time dele. É. E aí, uma hora ele tem que subir num negócio, ele deixa a arma pra trás. E nesse momento, na hora que ele desce do negócio, antes dele pegar a arma, ele encontra o John. E aí ele fala. Ele pensa muito rápido, aí é outro sinal da inteligência dele, porque ele tinha duas opções ali. Se ele tentasse dar contra ele, estava morto, porque o John McClane estava com um metralhador, ele estava desarmado. Então ele finge pavor, ele fingindo que ele é um dos caras da festa, Isso. e o John não sabia, não conhecia todo mundo, ele era um convidado ali, e fingindo que ele tinha escapado dos terroristas. E aí o John fala, não, eu não sou um terrorista e tal, não sei o quê. E inclusive o John tenta dar um truco nele, pergunta, tipo assim, e quem é você? E ele olha no, tipo, um painel que tem com o nome das pessoas e o cara fala, só que o Hans aparentemente já tinha decorado o nome de muita gente que trabalhava ali, talvez pelo Sim. plano, e ele fala o nome de uma pessoa que realmente tá no quadro, Clay, não sei o que lá. É. Clay Bill. Só que É. eu acho que era diferente porque tava Clay e TW. acho que então dava pra ver que não. Acho que foi aí que o McClane sacou que ele mentiu, né? Eu nunca entendi muito bem se é isso ou se o McClane ainda ficou com um pé atrás. Uhum. Mas não sei, né? E aí o que acontece é que ele pega uma pistola e entrega pra ele. Só que o truque foi que o McClane ele desarmou a pistola antes de entregar pro Hans Gruber. Ela tava sem balas, né? Isso. E aí entregou pra ele, então vamos lá. Me acompanha então. E dá as costas. Na hora que ele dá as costas, o Hans Gruber já aponta a pistola pra ele, já fala em alemão no rádio. E aí o John McClane começa com aquele sorrisinho de deboche dele, né? Vai aproximando e o Hans Gruber fala assim: onde estão os meus detonadores? Aí ele fala assim: eu já usei todos. Ou será que não usei, né? Brincando com ele ali. Aí o Hans Gruber fala: vou contar até 3. Se você não me falar onde estão os detonadores, vou te matar. Aí ele fala assim: igual você fez com o Takagi? E aí ele conta 1 e já dá o tiro. Mas só que quando ele dá o tiro, a arma trava porque tá sem munição, né? E é Mas muito essa aí, legal. para quem conhece essas coisas de filme, né, já dava pra ver de longe que isso que ia acontecer, porque ele entrega a arma, você, velho, essa arma não pode ter bala nessa arma. Porque eu tinha certeza que ele não ia ser trouxa de dar uma arma pro cara assim, tinha certeza absoluta. Já dava pra ver o que ia acontecer há anos-luz. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, se não me engano, eu queria só comentar sobre essa questão de como que é essa questão de como você lida, né? O pessoal da FBI e o pessoal lá dos policiais, da imprensa, como lidar com um caso como esse, né? De cárcere privado. Eu tava lembrando aqui de uma referência, acho que foi o caso Eloá, não sei se vocês lembram, que foi um caso muito famoso no Brasil, de uma menina que ficou refém. Acho que lembro vagamente. Vagamente, eu não vou saber de detalhes assim não, mas ela foi refém no Brasil e, se não me engano, foi um programa acho que do SBT que ligou pra pessoa que tava pro namorado da menina que ia liberar ela, por sinal, pra poder tentar conversar com ela, cara. Nossa. E aí, no final das contas, tipo assim, eles fizeram, a menina acabou sendo morta, né? O que aconteceu é que eles deram o palco que o cara queria pra fazer o showzinho dele. Exatamente. Então eu lembro que esse negócio da imprensa do cara, o cara só atrapalha, né? Quão importante, o quanto de cuidado você tem que ter na hora de lidar com essas coisas. E é engraçado, né? Que esse filme, aí você vê que esse filme ele é. Aí vocês vão ter que concordar comigo, ele tem o pé na realidade nesse caso, porque realmente a imprensa vem e fode tudo, né, cara? Realmente, a forma como você lida, as informações que são dadas, a forma como é lidado com os vilões nesse filme, eu acho que é bem realista nesse sentido, né? Eu acho que traz um peso interessante pro filme. Pode ser. Uma coisa que eu gostaria de falar, já que nós estamos mencionando, nesse meio tempo a polícia tenta entrar no prédio, né? Isso. Rola uma troca de tiro com foguete e tudo mais
contra a polícia. E depois da falha da polícia, chegam os agentes do FBI. Eu gostaria de falar sobre os agentes do FBI. Porque eu não consigo conceber. Talvez seja das coisas mais sacadas do filme. São esses agentes do FBI. Porque não chegam 2 agentes normais do FBI. Chegam 2, sei lá, velho. Caçadores de recompensa que se passam para agentes da FBI, velho. Dois caçadores sanguinolentos, caçadores de cabeça que falam, não, velho. Uma coisa que me marca é que tem uma hora que eles estão de helicóptero. E aí o cara vira Era igual no Vietnã. Não, isso nem é o pior. Ele vira pro outro e fala: quantos % dos reféns você acha que vão morrer com esse nosso plano? Uns 20, 25%. O outro vira e fala: eu consigo viver com isso. Velho, eu calculei, tipo assim, 9 pessoas de 30 vão morrer. 1/4. Assim, velho, vale a pena pra gente dar uma caricatura muito engraçada, os dois. Caralho. A impressão que tem, eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, parece que eles vêm com um manual de como lidar com crises em prédios que estão sendo atacados por terroristas. Mas esse é o plano do Hans Gruber. Primeiro passo. Sim. Né, eles vão seguindo passo a passo. Tipo, primeiro a gente invade. Eles cortam a luz e o cara dá uma risada, vira pro outro e fala: aposto que eles estão se cagando de medo lá dentro. Velho, os caras têm medo do quê? Do escuro? Que merda é essa, velho? Tipo, nossa, cara. Não, mas, sério, esses caras, quando eles trocam essa conversa no helicóptero, eu falo assim: quê? Tipo, velho, essa é a coisa mais absurda que eu já escutei na minha vida. E é por velho. isso que eles são bons. É por isso que eles são tão bons. Eu achei eles sensacionais. Imagina chegando pro chefe dele o seguinte, velho. A gente... Um quarto de vocês vão morrer. Um quarto dos reféns vão morrer. Mas esse é um preço que eu estou disposto a pagar. Que louco, velho. Aquele cara insano. São 2 psicopatas, cara. É uma loucura, bicho. Inclusive são tão caricatos que eles têm o mesmo nome, né? É verdade, tem isso mesmo. Special Agent Johnson, os dois. Inclusive, quando ele tá no telefone, ele liga primeiro. Na hora que ele se apresenta pro chefe de polícia, ele fala: qual é o seu nome? Agent Johnson. E o outro: eu também sou Agent Johnson. Nós não somos parentes. Óbvio, um era branco, o outro era negro. Aí, quando ele liga pra polícia, pro quartel-general do FBI, sei lá, né, pra sede do FBI, o agente Johnson, ele vira e fala assim: aqui é o agente especial Johnson. Não, o outro. Tipo assim. O outro. E eles conversando com o cara lá, um cara que devia trabalhar na prefeitura lá, que tava mexendo, fala assim: não, corta a luz deles. Mas não tem como, se eu cortar, vou cortar o tamanho de um bloco inteiro de Los Angeles. Não importa, no corta Natal, agora. Na noite de Natal. Não importa, corta agora ou você vai ser demitido. O cara, tá bom então. Esse FBI, eu vou falar o seguinte: o Hans, ele não só tava contando com o FBI pro plano dele, como aparentemente ele tava contando com os 2 cowboys mais psicopatas do mundo, velho. Porque os caras são assim, que isso, velho. Se fossem agentes normais do FBI, eu acho que não teria dado certo o plano do Gruber. Não. Deu porque eram 2 loucos psicopatas, velho. Se botasse na mão do Powell ali, cara, já tinha sido resolvido. Só tinha meia hora de filme, cara. O Powell ali, ali só conversando tete a tete com o Jones resolveu aquilo ali, cara. O Powell, ele tem que ser psicólogo. Aí ele na conversa, ele vai acalmando o John McClane, né? Inclusive, naquela parte ali logo depois que o John McClane conversou com o Hans Gruber, assim que ele pegou a arma porque estava desarmado, chegou os outros terroristas. E aí o John McClane teve que sair antes de conseguir matar o Hans Gruber. E é ali que tem a parte que o John McClane tá escondido atrás de umas escrivaninhas e o Hans Gruber fala pro Cal assim: dá o tiro no vidro. E dar o tiro no vidro é uma cena que dá aflição, porque o John McClane tá descalço e tem que passar correndo e sangra o pé dele todo, né? E ali... não mostra ele passando correndo, mas mostra ele se arrastando depois para dentro do banheiro, depois que passa a cena. Isso. E ele com o pé todo sangrando, todo cortado. Mostra ele olhando pra saída e, tipo assim, depois ele some, né? E ali naquele momento mostra um momento mais de fragilidade do personagem. E tem uma conversa que eu acho bem emocionante ali do
John McClane com o Power, né? Com o Power falando assim, qualquer coisa depois fale pra minha esposa e tal, que Eu tô com um mau pressentimento, então fala com a minha esposa que eu sinto eu muito sou um por tudo. idiota, que ela tava certa, que eu amo ela demais, que não sei o que. E aí Eu acho uma coisa muito bacana, ela já escutou milhares de vezes eu falando que eu a amo, mas ela nunca escutou dizendo, eu pedindo desculpas, então fala com ela que eu peço desculpas. Exatamente. E ali o Power dá aquela força e fala assim, tudo bem, mas então por que mesmo você não diz, né? E ali dá aquela última força pro herói prosseguir ali naquela missão dele semi-impossível, né? E é bem bacana esse desfecho ali, né? Onde que os caras do FBI vão subir pro terraço para pegar os reféns conforme tinha sido combinado, né? Do jeito que o Hans Gruber queria, né? E o John McClane... Na verdade, o plano do Hans, né? Agora fica claro, é que primeiro ele queria que o FBI cortasse a força para poder roubar o cofre, Isso. que cortando a força, o último lacre, desativa ele, tanto que ele vira pro cara e fala, você queria um milagre, eu te dou o FBI. Isso. E tem a parte que é o seguinte, como é que ele planejava, né? É a questão que a gente discute com o Bruno, que era como que ele planejava fugir com tudo aquilo. É porque ele imaginou que os caras iam, como ele falou, né? Ele é uma das exigências dele que trouxessem helicópteros para salvar os reféns. Só que ele já tinha colocado para explodir o terraço inteiro. Então, inclusive era porque ele precisava dos detonadores, né? Que estavam com o McClane. Uhum. E o plano dele era, na hora que os helicópteros se aproximassem ali para pousar, para salvar os reféns, ele explodiu o telhado com os reféns, o prédio ia explodir e eles iam achar que todo mundo morreu. Só que o John, depois da pep talk, chega lá em cima, começa a trocar tiro mata o terrorista chinês, não é? Não, é o terrorista. Mata o Cal. E inclusive, essa cena dele do Cal... Eles começam a trocar soco, tá? É muito doido. O John McClane faz um bullying pesado com o Cal, falando assim, você devia ter ouvido como que seu irmão gemeu quando eu quebrei o pescoço dele, velho. Mas ele fica desesperado também quando eles estão lutando. Ele fica lá, socorro, né? Ele tá todo fodido, né? Cara. Ele tá com os pés todos cortados. O Cal é triplo do tamanho dele. E o Cal vira e fala, eu normalmente mato profissionalmente, mas com você, pessoal. Eles começam a trocar porrada. No final, o John consegue enforcar ele, né, numa corrente. E aí ele sobe pro telhado, mata o chinês, né, que é o que tava levando os reféns pro telhado. E ele vira vê que a Holly não tá lá e fala, cadê a Holly? Fala, o Gruber, depois que ele descobre que a Holly é a esposa do John, pegou ela como refém. Pessoa pra poder, ser uma carta na manga. E ele fala, vocês têm que sair daqui, porque ele sabe que o telhado tá todo cheio de bomba, só que o pessoal não tá escutando, ele começa a atirar pra cima, pro povo sair correndo. E dá certo. Só que aí o pessoal, os cowboys do FBI, veem aquilo e falam, é o terrorista. E começam a atirar nele. E aí, o John, numa das cenas mais... Nossa, velho, que cagaço. ele amarra uma mangueira de bombeiro que tá lá na cintura dele e pula antes que o helicóptero desse a volta para continuar atirando. E na hora que o helicóptero ia atirar nele, que eles estavam próximos ali do telhado, o helicóptero, o Gruber explode o negócio. E aí o John pula, os helicópteros são atingidos pela explosão e estouram. E o John consegue cair até uma certa altura, tem todo aquele drama do meu Deus, será que ele vai cair do prédio? Não vai? Vai ali no Tarzan, né? E depois na hora que aí ele consegue entrar, mas na hora que ele consegue quebrar a janela e entrar no negócio... Acho que agora a gente tem que concordar com o Bruno, porque acho que é esse realismo que ele falou do filme, não é não? Não, eu vejo isso pessoas fazendo cotidianamente, entendeu? Exato. Porra, é muito realista, cara. Eu acho do caralho. Eu mesmo já fiz isso 2 vezes. Uma vez lá no meu trabalho... Eu quase morri outro dia pulando do teto, cara. Foi muito eu trabalho num prédio de 22 andares. Uma vez eu tava lá no 13º,
Tava estragado o elevador, eu precisava chegar no sexto, o que Tava eu fiz? apertado pra ir no banheiro, né? Amarrei na cintura ali a mangueira do bombeiro, pulei, né? Bati com Eu tô os dois pés escrevendo na aqui, eu janela tô e escrevendo entrei. roteiro. Tô escrevendo o roteiro do meu próximo filme aqui, ó. É. Vai contando aí, Ross. E aí eu Bem entrei, realista. ela soltou lá em cima, caiu, quase me arrastou de volta, mas deu tempo, eu É. consegui tirar da minha cintura, dei aquela respirada fundo e fui no banheiro, né? É. E vida que segue. Isso. E é cotidiano isso aí, mano. Não, mas eu acho legal muito assim. Tudo bem, eu posso ter utilizado a palavra errada aí, né? Mas o que eu acho foda é quanto fudido que ele tá no final, sacou? Tipo assim, Sim. coisas que É. você não via comparativamente com o Rambo, com o Schwarzenegger. Assim, Com o Rambo você até eles não via. estavam tão ferrados assim. Com o Rambo tipo você assim, vê isso. E uma coisa muito legal, né? Como que você pode notar que a história é contar. Se você, a gente poderia pegar e contar a trajetória da história do pé dele, né? Sim. Eu filme só por essa sim. parte. Eu acho isso muito foda. Porque, tipo assim. E eu acho que eles fizeram isso de propósito até pra comparar Pra dar exatamente com o vulnerabilidade. Schwarzenegger. É. Exato, mas também pra comparar com os outros e falar assim: olha, será que vocês conseguiriam fazer isso descalços? Né? Essa pessoa normal. Isso é legal, não Porque, tinha pensado nisso. tipo assim, será que os fodões lá fariam. Porque inclusive eu acho no que, filme- se não me engano, uma das primeiras. Inclusive no filme, eu acho que você ele vai fazer o duas comentário vezes. que eu ia fazer. Em duas vezes ele zoou tanto o Rambo quanto o Schwarzenegger, né? No filme. Zoa. E se não me engano, eu acho que no Exterminador Futuro. No Exterminador Futuro, quando o Schwarzenegger chega do viagem, a primeira coisa que ele faz é botar um sapato, ou seja, ele botar a roupa. Verdade. E ele não, ele fica sem. Então eu acho que isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. É muito legal. É muito foda mesmo. E esse negócio de altos e baixos, acho que eles puxam, não é nem dos filmes de ação da década de 80, eles puxam dos filmes do Indiana Jones, que é uma montanha russa de altos e baixos. Você acha que salvou e aparece outro problema, e você fica naquela tensão assim, né? Que o Steven Spielberg faz com brilhantismo, e acho que aqui eles tentaram emular essa sensação, né? O tempo todo você acha que ele conseguiu fazer tal coisa, mas aparece um outro problema, né? Então isso é bem interessante como eles vão construindo as cenas. Sim. Eu acho que é bem isso, é a resiliência, né? A resiliência dele. Isso. Pra mim é bem pau a pau com a resiliência do Rambo, cara. Porque a resiliência. Quem viu o Rambo 1 sabe quanto que o Rambo também é resiliente pra caramba, né? Mas o o Rambo título é de realista Duro pra de caramba Matar também. é pra um só, né? Exato, concordo. Rambo é realista pra caralho. Mas aí, uma coisa que é importante mencionar agora que nós estamos caminhando pro confronto final entre o Hans e o John, é que durante as primeiras trocas, né, de farpas verbais entre os dois, quando o Hans não sabia quem que era o John McClane e o John também não sabia quem que era o Hans, ele vira e fala, se é um cowboy, ele vira e fala, yippee-ki-yay. Então, eles têm essa piada entre eles. E aí o John, ele se vê todo fudido, né, agora no final. Isso. Ele sabe que o Hans tá pegando o dinheiro, né, os títulos lá para fugir. E ele vê que ele tem 2 balas só na pistola dele. E aí ele vai e usa fita adesiva para colar a pistola nas costas dele, para os caras acharem que ele tá desarmado. Isso. E ele vai, na verdade, com a metralhadora lá, mas ela tá sem bala. E o Hans com a Holly, né, como refém. Na hora que o parceiro do Hans vê o John, ele quer atirar, mas o Hans fala, não, ele é meu. E aí ele vira e começa a falar, e aí, você se achava fodão, o Hans vai falar, agora você vai morrer, e não sei o quê. E o Hans vira e fala, e começa a rir, e aí todos eles começam a rir, tipo, meio que... É aquele momento tenso que aquele momento tenso que a galera, né, tipo assim, porra, passamos por tanta coisa, né, pra gente ser inimigo, começa a rir de toda aquela situação. E o John aproveita e saca a pistola, sem a galera achou que ele tava desarmado, dá uma relaxada. Ele saca a pistola, mata o cara, o parceiro do Hans, e fala, yippee-ki-yay, motherfucker. E atira no Hans. E o Hans começa a cair da janela, só que ele tá agarrado na Holly e puxa ela. Segurando exatamente naquele maldito relógio lá. Um relógio que o Ellis já tinha tentado falar, olha, sua esposa é tão foda
que ela, no início do filme, né, o Ellis tinha falado assim, sua esposa é tão foda que ela ganhou um Rolex de não sei quantos $1.000, de não sei o quê. E ele tá lá agarrado no Rolex, um relógio muito foda, não solta nem fudendo. E eles vão, o Hans tá subindo a arma pra atirar no John, né, enquanto de pendurado ali, segurando a Holly, mas o John consegue soltar o relógio antes, e aí o Hans cai numa cena cinematograficamente maravilhosa. Revolucionário também, aquela cena ali. Aquele shot. Dele caindo, ele passando do vou te matar pro desespero enquanto ele cai. Enquanto ele cai, tudo que o chefe da polícia fala pro Powell, tomara que esse não seja um dos reféns. E nisso também o Argyle, não vamos esquecer nosso colega Argyle, que tava lá o motorista de limousine, que tava na garagem. Atropela o hacker, né, o Theo. Ele, no meio dessa confusão toda, óbvio, ele nota o que tá acontecendo na porcaria do negócio. E na hora que ele vê o Theo tentando fugir, que eles descem com uma ambulância, né, do caminhão que eles chegaram. A ideia deles era fugir por essa ambulância, né? Porque ia ter muito veículo de resgate ali, né, dado o acontecido, eles iam meio que tentar se passar por qualquer um ali, tipo assim, mais um e ir embora. Isso. O Theo vê o Argyle vê isso e o hacker tá lá dentro, e ele vai e chumba a limousine na porta do motorista da ambulância e mata ou desmaia o Theo, né? É muito bem feito. E aí tem o clima, que é o aftermath, né? Depois eles estão saindo lá, o John McClane e a Holly, né? Já, como se parece já o fim do filme, naquele momento que todo mundo já relaxou na cadeira no cinema, né? Tá tranquilo. Até bem emocionante você vendo o encontro do John McClane com o Sargento Powell pela primeira vez, né? As pessoas têm que lembrar que, exatamente, eles se conheciam por voz, né? Conversaram, um ajudou o outro emocionalmente. O Powell, no meio da discussão, quando ele tá tentando, tipo, ajudar o John, né, a recuperar a eles criam um vínculo muito legal, eles criam, eles criam principalmente porque o John vira e fala, você é de rua? Não, ele vira e fala, não, sou administrativo, o Powell. Fala, mas como assim? Fala, eu tive um acidente e aí eu resolvi ficar atrás de uma mesa. Aí o John dá uma de babaca, né? Que você atirou no próprio pé? O que foi? Aí ele conta que na verdade ele atirou numa criança de 13 anos, que ele achou que a criança estava com uma arma numa situação tensa e atirou. E depois disso ele ficou, né? Traumatizado, não conseguia atirar mais em ninguém. O John se sente um babaca, pede desculpa e tal. Então os dois criam, tipo assim, pro Powell confiar isso ao John, né? Isso. Tipo assim, foi tipo assim, cara, tô aberto com você, tamo junto. E o John também é uma coisa muito... Vou te falar uma coisa, viu? Eu acho que ele olha com mais carinho pro Powell do que pra Holly. Holly, viu? Porque assim, isso é um baita de um bromance ali, velho. Nossa, eles se dão um mega abraço. Eles se dão um mega abraço. É o relacionamento mais bem construído do filme, entre os dois, né? De parça. Talvez seja o romance mais bem construído do filme também. É muito bom, cara, é muito bom. E o Powell é o verdadeiro herói do filme, né? Porque aí na hora que eles estão indo, né, sair ali, finalizar, né, o John tá apresentando a Holly pro Powell, se abraçaram e tal. O Carl, né, o que teve o irmão assassinado, que foi enforcado pelo John, levanta não sei mortos, como, né? Tomou Resurrect ali. Volta dos mortos. Pega uma metralhadora, que também não sei como é que as pessoas não tiraram dele a metralhadora. E olha, o ator faz uma cara maravilhosa. Faz uma cara de psicopata, me queimada, assim, vai atirar pra matar o John. O Powell, que era lembra, ele era traumatizado, não conseguia atirar ninguém, supera o trauma dele na hora, vendo um amigo dele em perigo, saca o 38ão dele e mete uns 8 tiros no terrorista alemão, que cai de novo morto. E aí eles, tipo assim, tem aquela entreolhada, tipo, uau, não sei o quê. Aí eles estão indo embora, o cara da imprensa ainda vem tentar fazer uma entrevista com eles, a Holly soca o nariz. Levam direto, né? Tipo assim, seu filho da puta, você
mostrou pros bandidos onde estavam nossos filhos, quem era a gente, se tipo, Isso. pra nossa vida ser Não idiota. deve ser só isso, não. É sensacionalismo, né? É, Tipo, porra, é. Ó, você acabou de quase morrer. O que você está sentindo? Vai tomar no seu cu. E aí o filme termina como todo filme de Natal tem que terminar, né? Com a Isso. musiquinha do Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Então vamos contar agora que terminamos o filme, quantos milagres tem. Olha só. Temos o milagre do... Porque se não tiver o milagre do assalto em si, que tornou possível o retorno do casal Holly e John McClane, porque Uhum. dava tudo a entender que não ia dar certo se não fosse isso. Se não fosse toda essa... Qual era a chance? que É esse só se o casal Takagi tinha? tivesse o código, mas ele não tinha. Ele não tinha, né? Tinha sim. Morreu de idiota. É, pode ser. Morreu com o zap na mão. Morreu com o zap. Não, ele não achou que o cara. Ele trucou e tomou. Ele tinha 7 copas. Ele trucou e o Hans tinha o zap. Então nós temos esse milagre, a volta de Holly e John McClane. Nós temos o segundo milagre, o FBI que abriu o cofre que mandou os 2 cowboys do inferno e abriu o cofre pro Hans. Beleza? Temos o terceiro milagre. O Powell superou o trauma dele naquela noite de Natal. Sim. Tá? Então, velho. Não, pô, tem uma manobra que o John McClane fez ali que a gente não falou, que foi o do duto de ar, que ele se prendeu na metralhadora na tira e pulou. Ele usou aquela alça que você usa, né? Pra poder. A bandoleira. E ele pra pulou poder... pro lado assim pra tentar pegar um duto de ar ali no vão do elevador. E ele furou o primeiro e pegou o de baixo. Aquilo é impossível. Não, Isso eu fiz é segunda-feira realista. agora também. O Bruno falou. Segunda-feira eu tava precisando pular de uma ponte pra outra, aí eu peguei a minha bandoleira Isso, boa, Bruno. da minha arma, e aí eu fiz isso, cara, tranquilaço, eu achei super realista. Tirando os realismos, né, que o Bruno muito bem apontou aí, nós temos 3 grandes milagres que acontecem no filme e termina tocando Let It Snow. Ou seja, filme de Natal. Claramente um filme de Natal. Claramente, velho. O espírito natalino estava no ar aí fazendo seus milagres. Exatamente, pô. Que isso. E se você reparar muito no fundo, passa um trenó. Não passa não. Mas Então, o Santa Claus levou o John McClane de volta pra casa aí, ó. E o Argyle Prometeu pra leva eles filho. de volta. Todo mundo termina o filme feliz, tirando o Hans Gruber e as várias outras pessoas que morreram durante o filme. Tirando os mortos, que são corpos intermináveis, né? O resto teve uma noite natalina feliz. Mas eu acho que sobrevivem mais de 25% dos reféns, o que é melhor do que o que o FBI pretendia fazer. É isso aí. Vocês querem falar mais alguma coisa antes de a gente partir para as nossas notas pessoais? Coisa que eu achei que eles iam explorar um pouquinho mais, que eu achei estranho, foi o urso de pelúcia, porque ele fica aparecendo no filme e tal, mas eu achei que no final ele, não sei, isso foi uma coisa minha, eu achei que, sei lá, ele ia entregar no final. Ele não era mais assim. relevante, sabe por quê? Aquilo lá era pra assim, eles estavam muito mal, e aí ele ia dar aquilo pra dar uma compensada, né? Pra já amansar a Mas feira. não era pras crianças? Não, Será acho que não era pras crianças também? Eu também pensei nisso, viu, Bruno, no começo. Tipo assim, será que é pras crianças? Será que é pra Holly? Porque, inclusive, se fosse pra Holly, será que ele não desceria do carro com o urso, né? Não sei. Pois é. Ah, pô, mas depois daquilo tudo lá, a última coisa que você vai pensar é no uso de pelúcia, né? Vamos concordar. Não, todo mundo, né? Tipo assim, tirando o Bruno, que ficou fixado no urso, aconteceu tanta Estranho, coisa. eu só achei que eles iam explorar um pouco mais, mas aparece no meio do filme. Eu gostaria só de trazer mais um elemento. Que pra mim foi hilário. No momento em que a polícia tá tentando pela primeira vez arrombar um negócio com o chefe de polícia, subchefe, não é chefe, tá? Subchefe de polícia Dwayne T. Robinson, falando as maiores merdas possíveis, ele vai uma hora e chama um blindado. Ó, velho. Como se fosse o Batmóvel. O blindado que ele chama é tão patético que eu acho que o pessoal do Morro do Papagaio aqui em Belo Horizonte passava esse negócio no tiro tão fácil. O Bop, velho.
do Rio de Janeiro deve ter uns tanques muito mais roubados que aquilo ali. Porque era um blindado tão fuleiro, um negocinho tão pequenininho. Foi, velho. Cadê essa, E ainda cara? agarrou na escada, né? Blindado? Velho. Ô, bicho. Que Não, vergonha. isso aí é uma coisa que eu queria ver, cara. Capitão Nascimento contra Hans Gruber, cara. Não, aí Coitado não. do Tá Hans. bom. O Hans ia. Primeiro- O Hans ia entrar pra conta do Papa, só isso que eu Não. tenho que dizer. velho. Primeiro que se chegasse os caras do FBI pra tentar tomar a operação pra ele, já ia levar tapa na cara e falar assim: nunca serão. 02. Tira essa Boca parada 02. que você é moleque. É. Da hora. Ai, ai. Mas vamos lá. Ô Bruno, começa aí. Qual que é a sua nota pro Duro de Matar? Filme divertidíssimo, muito bem feito. Lançou o nosso querido Bruce Willis. o nosso querido Bruce Willis, né, ao patamar mesmo, né, de estrelato, porque antes, claro, ele era conhecido, mas não tava ali na prateleira de cima, né? Uhum. E o Alan Rickman eu- também, foi o primeiro grande filme dele. Foi, não foi? Internacionalmente, acho que sim. Eu tenho certeza que sim, eu tô lendo na Wikipedia. Foi sim. Então, lembrando, né, aos nossos caros ouvintes, o nosso ranking é o ranking do Torneio das Trevas do Yu Yu Hakusho. Isso. Vai da letra E à letra S, né? E tem as divisórias, é menos, é mais e por aí vai. Então, levando isso em consideração, um excelente filme pipoca para você que tem que obrigatoriamente assistir no final de ano, né? Nesse clima de natalino, né? Muito tiro, muita porrada e muita bomba. E Isso. claro, com um final feliz, né? O romance está no ar, o milagre está no ar. Um ótimo B+. Isso mesmo. E pra mim, eu vou falar que esse é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, principalmente por aqueles pontos que eu falei no início, que foi a maestria do diretor em construir todo o ambiente, quando ele caracteriza o nosso hotel, né, o Nagatomi Plaza, né? Nossa, o hotel com um cofre de 640 milhões de dólares. Esse Ah, não, é cara, agora eu quero ir pro Nagatomi Plaza. Eu quero me hospedar no Nagatomi Plaza. Exatamente. Não Mas- é um hotel, o pior que eu acho que é só um prédio que existe no Los Angeles. Mas, Não, é sim, é um hotel sim. A gente É, chegou nessa conclusão. mas o que acontece? É. Ele ambienta tanto a gente ali que cada ação que os personagens estão fazendo ali, não só o John McClane, mas cada um desses terroristas executando o plano do Hans Gruber, a gente tem perfeito entendimento do que tá rolando ali, a dimensão das coisas. Então, assim, pra mim, esse é um filme S-, um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. E você, Rossi? Olha, eu diria que é um filme indispensável para você sentar com sua família e assistir amanhã, né, que vai ser o Natal. E eu concordo com o Vitor que é um dos melhores filmes de ação. Não concordo que é o melhor. Para mim não é o melhor, né? Não é o melhor pra mim, é um dos melhores que eu disse. Mas ele é um dos melhores, isso eu concordo com você. Ele é um dos melhores filmes de ação que tem, né? Junto aí com outras pérolas, por exemplo, como o First Blood, né? Que é o primeiro Rambo e alguns outros, que pra mim são filmes fantásticos. Esse filme tem tudo. Eu acho que foi uma atuação ímpar do Bruce Willis. Foi uma atuação sensacional do Alan Rickman, que abriu as portas para esse grande ator aí fazer outros papéis, como em 91 a gente já comentou, ele fez o xerife de Nottingham em Robin Hood. Depois ele, na série Harry Potter, ele foi o Severus Snape. Ele é um cara... Eu gosto muito da atuação do Alan Rickman. Então, muito boa. Teve a sua dose de clichês, saudosismos, etc. Né? Mas tudo na medida certa. Eu gostei demais do filme. Eu daria um a mais. Eu daria um a mais para esse filme. É um filme que, inclusive, uma outra coisa que eu ia falar é: eu não me senti entediado hora nenhuma assistindo o filme. Uhum. Ele não tem um drop, tipo assim, uma hora que você dá um vale assim na sua excitação, tipo assim, depois que o pau começa a quebrar, ele quebra até o final do filme. E é interessante, ele não te deixa, por exemplo, vou dar um exemplo, John Wick, por exemplo, né, um filme de ação recente, né, o John Wick com o Keanu Reeves, fez muito sucesso, fizeram, sei lá, 4 filmes dele. Ele, apesar de ter ação do início ao fim,
tem hora que você fica cansado. Eu, pelo menos, fico cansado de ver aquela mesma Eu ação também. na tela. Concordo. Esse não. Esse é fluido. Sacou? Tipo assim, hora nenhuma eu falei, não, podiam parar de trocar tiro um com o outro e evoluir Não. essa história logo. Tudo evolui a história, muito bom. Manda o Então, pra detonador C4, explode tudo, continua bom. Tá ótimo. E os vilões inteligentes, né? Que tem personalidade. Sim. Então, pra mim, eu acho que A mais é uma puta nota. Esse filme merece, eu concordo. A mais, esse menos ali, eu acho que é o lugar desse filme. Muito bom. Excelente. Isso aí. Tem só um detalhe só, o Argyle, pra mim, que foi um personagem que poderia ter sido um pouquinho mais explorado. Eu entendi que a ideia é mostrar Dava outras tempo. partes do prédio, né? E que onde estava acontecendo outras coisas, mas eu só senti isso um pouquinho. Podia ter trabalhado ele um pouquinho melhor. Eu acho que não dava tempo. Não dava. Já foi tudo na conta-gotas ali. É. E ô Bruno, você que vai fazer a edição desse nosso episódio, vou te pedir para encerrar aí a transmissão com a música Let It Snow, né? Que assim, muita gente brinca, mas aqui no Brasil vocês usam todas as referências do Natal, do hemisfério norte, que tá no inverno. Mas, gente, para pra pensar, com esse calor que tá aqui, você vê uma coisa de neve aí na decoração, já dá uma aliviada psicológica, entendeu? Então, use as decorações clássicas de Natal aí, que tá valendo. E Feliz Natal para todos vocês aí. Um Feliz Natal para os nossos ouvintes. Desejo a vocês tudo de bom, muita saúde. Que vocês, independente da sua religião, do que vocês acreditam, que vocês tenham uma noite, né, agradável com a família, uma noite de troca de amenidades, troca de carinho, troca de amor, né? Vocês, companheirismo, vocês, né, renovem esses laços tão importantes, como o Joe McClane renovou os laços com a Holly no final do filme, e que vocês tenham um maravilhoso ano novo. Um grandíssimo abraço do Rossi aqui, desejo a vocês tudo de bom do fundo do coração. Excelente, não tendo mais nada a falar e acrescentar. Eu só espero que vocês não tenham muito tiro, bomba e porrada nesse final de ano. Mas sim tenham, só no né? filme. Que terminem o final de ano como o final do filme, né? Com reconciliações, com milagres e com alegria, né? Então, fiquem aí com essa música maravilhosa e Feliz Natal.